Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2851. Esses últimos dias permitiram que Leonel compreendesse e calculasse muitas coisas. Embora fundir as zonas em uma só tenha sido a atitude de um maníaco absoluto, ele também sentiu que depois de alguns cálculos, era um caminho viável a ser seguido. Havia um problema muito óbvio em seu caminho para aperfeiçoar este mundo incompleto limpando todas as suas zonas. E esse era o problema do que aconteceu com as zonas que já haviam falhado há muito tempo? Só de olhar para aquelas 3 enormes zonas mutantes que engoliram 3 domínios inteiros, elas já não tinham dobrado e distorcido este mundo até deixá-lo irreconhecível? Será que apenas limpar zonas que já haviam absorvido grande parte do potencial deste mundo seria suficiente? Quanto mais Leonel pensava sobre isso e quanto mais ele aprendia, mais improvável ele sentia que isso fosse verdade. Se ele quisesse fazer algo sem precedentes, como elevar este mundo a um lugar com potencial para se tornar um reino divino no futuro, então ele teria que fazer algo igualmente sem precedentes. De volta ao verso dimensional, Leonel entrou em uma zona que lhe permitiu até mesmo assumir o corpo de um deus real como Elrion. Agora que ele pensou nisso, isso era absolutamente inédito e chocante. Ele realmente sentiu como era ter o corpo de um deus, e por causa de seu índice de habilidade, ele conseguia se lembrar perfeitamente dessa experiência. O que era chocante, porém, era que toda vez que ele fazia isso, parecia que ele estava tentando relembrar memórias de seu eu iluminado. As memórias eram tão numerosas e detalhadas que ainda era demais, até mesmo para seu eu atual passar. Como tal, só podia ficar ali, inútil em sua psique. Era também um lembrete de quão grande era a lacuna entre seu eu atual e os deuses reais, mesmo que fossem apenas uma criança como Elrion. Mas não era por isso que Leonel estava pensando nisso agora. O que essa memória colocava em contexto era que esses mundos e seus reguladores certamente tinham o potencial latente de suprimir e fazer de bobos até mesmo os deuses. Era certo que Elrion nunca imaginou que ele realmente teria seu corpo tomado como tinha sido. E tudo isso foi feito através do poder de uma zona. Quando Leonel aderiu a essa linha de pensamento, ele começou a criar diversas formulações e a elaborar um plano. Leonel, e se ele pudesse coletar a força da zona para elevar a força ao padrão deste mundo incompleto e atingir o nível de suas necessidades? Leonel, o que os bárbaros estavam tentando fazer todo esse tempo? Não era criar uma forma elevada deles mesmos? Eles estavam claramente perto de ter sucesso, ou então não estariam investindo tantos fundos ou mão de obra. Leonel, e se os objetivos das zonas falavam sobre ultrapassar o nível de semideus, isso não significava que as zonas também tinham esse potencial. Nesse caso, a tarefa diante de Leonel estava clara e óbvia agora. Após alguns cálculos, ele sentiu que era viável. Mas primeiro, ele precisava esmagar os portais estabilizadores apenas o suficiente para que as zonas subdimensionais se fundissem, mas não o suficiente para que engolissem imediatamente o mundo incompleto inteiro. E para isso, os Rapax foram um peão útil. Presa do Medo e Garra das Sombras olharam um para o outro novamente. Eles perceberam que a essa altura provavelmente não tinham muita escolha. Presa do Medo, eu darei a vocês 2 tempos para fazerem os preparativos. Se vocês precisarem chamar os outros da sua raça aqui, isso terá que ser algo que vocês farão em breve. Seremos só nós 2, disse Presa do Medo. Leonel lançou-lhe um olhar, mas então ele entendeu. Eles não tinham vindo aqui para começar uma guerra total. E aparentemente Garra das Sombras não era o único em que estavam investindo. Nesse caso, isso fez sentido. Leonel balançou a cabeça. Isso foi decepcionante, mas não o fim do mundo. Precisaremos proteger o campo de batalha antigo primeiro, de uma forma ou de outra. Eu mobilizarei a raça humana. Você deve fazer o mesmo pelos Rapax. Por quê? Porque, como eu disse, as zonas sofreram mutações tão grandes que ocupam domínios inteiros. Mas você já deve ter ido ao campo de batalha antigo, certo? Você já pensou por que parece haver apenas 4 entradas e saídas? O campo de batalha antigo deve ter um caminho para todos os domínios, então por que não há uma existência para nenhum desses 3? O olhar de Presa do Medo vacilou e Leonel assentiu antes de continuar. Esta terceira parte claramente montou algum tipo de ardil elaborado ou formação protetora. Precisaremos proteger o campo de batalha antigo para que possamos realmente encontrar a localização desses caminhos para começar. Só então poderemos agir. Leonel explicou um esboço de seus planos antes de partir. Anastasia, me dê alguns detalhes desses portais. Leonel queria analisar completamente os tesouros que impediam que as zonas crescessem e as estabilizavam. Ele precisava de um plano perfeito. Um que pudesse lidar com uma mulher que supostamente podia ver o futuro. Leonel não acreditava que existisse uma habilidade tão infalível. Até mesmo a clarividência de Aina sobre seu próprio corpo tinha seus limites. Uma habilidade que supostamente podia ver o futuro de tantas coisas de amplo alcance estava fadada a ser imperfeita. Ele só precisava encontrar onde estava a rachadura e enfiar a faca com um giro. O olhar de Leonel brilhou. Ele conseguia ver um caminho para tornar este mundo incompleto seu. Capítulo 2852. Leonel entrou em sua oficina, sua mente acelerada. Era difícil dizer exatamente o que ele precisava, mas as possibilidades pareciam infinitas. Infelizmente, às vezes, ter muitos caminhos a seguir era tão bom quanto não ter nenhum. O que ele precisava eram de alguns bons caminhos para que pudesse concentrar toda a sua atenção neles. Seu olhar cintilou enquanto ele respirava fundo. Como as coisas já tinham chegado a esse ponto, ele iria com tudo. O domínio humano não podia ser considerado como tendo retornado ao seu auge. O tempo que passou foi muito curto, e o tumulto ainda não havia retornado a um estado de repouso. Mas Leonel já havia dito isso uma vez antes. Ele não veio aqui para brincar de rei.
Ele tinha um propósito muito específico, e a estabilidade da raça humana não tinha nada a ver com ele. Ele já os havia salvado uma vez. Sem sua existência, eles já teriam sido dizimados pelos deuses do mar. Por isso, ele não hesitou nem por um momento enquanto os mobilizava com força total e começava a marchar em direção ao antigo campo de batalha. O sangue dos humanos fervia. Eles tinham sido reprimidos por anos. A ideia de que eles poderiam ter sua vingança assim, e tão rápido, era algo que os movia a todos. Muito poucos tiveram a percepção de que essa não era a coisa mais inteligente a se fazer. E mesmo que tivessem, só podiam suspirar e guardar seus pensamentos para si mesmos. A realidade era que mesmo esses estudiosos inteligentes não tinham como explicar como Leonel tinha conseguido realizar o que já tinha. Quem eram eles para dizer que ele não conseguiria fazer isso também? Quem poderia imaginar que os humanos voltariam assim? Como resultado, mesmo aqueles que sentiam que esse não era o caminho certo simplesmente não ousavam dizer nada. A essa altura, quem tinha o direito de duvidar de Leonel? Ao mesmo tempo em que a raça humana era mobilizada, os gritos de guerra dos Rapax ecoavam pelos céus. Eles rugiam, batendo os pés e batendo as caudas. Ao contrário dos humanos, eles não precisavam de um motivo. Fazia muito tempo desde que tinham ido à guerra. A excitação borbulhava das profundezas de suas almas e eles formaram uma maré que correu em direção ao campo de batalha antigo. Praticamente todo mundo incompleto podia ouvir seu chamado. No meio deles, presa do medo, estava de pé com o olhar focado. Ele podia sentir que Leonel não estava 100% do lado deles. Era uma intuição que ele tinha como uma guerra. Os Rapax eram uma raça incrivelmente pura, então eles eram mais sensíveis a certas coisas do que outros seriam. Sua cultura pode parecer bárbara para os outros, mas esse era simplesmente seu modo de vida. Mesmo assim, ele sentia que não tinha muita escolha nessa questão. Leonel não lhes deixou muita escolha. O único caminho era seguir em frente. O Imperador Oryx era um homem mais velho até que o Imperador Nuvem Fugaz. Sua pele era enrugada e cabelos longos e grisalhos, brancos e cinza, caíam por suas costas e tomavam conta de seu pelo. Ele usava vestes brancas que cobriam seu corpo, e seus olhos pareciam tão envelhecidos que tinham uma brancura leitosa com apenas leves toques de azul. Era difícil distinguir entre suas íris e o branco de seus olhos. E ainda assim, a aura valente que ele exalava era sufocante. No momento, ele estava sentado em um jardim, seu terceiro olho escondido sob as dobras de suas rugas. Ele se inclinou para frente em sua cadeira, uma bengala de carvalho branco que parecia um pouco com o cajado de um mago mantendo ereto. Quando uma força repentina se espalhou por seu jardim e uma figura apareceu, ele nem reagiu. Mas era difícil dizer se era porque seus sentidos e reflexos tinham se deteriorado muito, ou se era porque ele simplesmente não se importava. Há uma perturbação no campo de batalha antigo. Mobilizem os exércitos mais fortes dos Oryx. Vamos para a guerra. A figura desapareceu e o velho Imperador Oryx ainda não respondeu. Ele continuou a olhar fixamente para longe antes de soltar um suspiro. O suspiro ecoou por todo o domínio Oryx e, como se ouvissem um chamado, várias mulheres Oryx correram para dentro. Cada uma delas segurava uma peça de armadura. Eles apareceram diante do Imperador Oryx enquanto ele se levantava. Ele não se moveu mais, mas as criadas tiraram suas roupas e encaixaram sua armadura no lugar, uma após a outra. Depois que terminaram, tudo parecia cômico. A armadura era grande demais para o velho Corcunda e parecia mais um cosplay que deu errado do que qualquer outra coisa. Mas foi naquele momento que o velho trocou sua bengala por uma grande espada com uma lâmina alta e mais grossa que seu corpo. O suspiro ecoando pelo domínio Oryx de repente se tornou um rugido e o corpo do velho Oryx se expandiu. Seus chifres ficaram polidos e vibrantes e sua pele se alisou. Pelos brancos irromperam por seu corpo e logo ele atingiu mais de 5 metros de altura. Ele pendurou a grande espada sobre o ombro quase preguiçosamente e começou a andar. A realidade se despedaçou diante dele como se abrisse um portal e ele continuou avançando, cruzando mundos inteiros como se estivesse dando um passeio. Conforme ele se movia, sua aura continuava a crescer, saltando antes da 7ª dimensão e então entrando na 8ª. Mesmo sem tentar, sua força permeou um domínio inteiro, seu poder abalando os limites do mundo incompleto e quase o destruindo completamente. E ainda assim, ele parecia de alguma forma capaz de ficar um pouco abaixo do que o regulador estava disposto a permitir. Leonel estava parado não muito longe da entrada do antigo campo de batalha, olhando para cima com uma expressão pensativa. Pensar que os Oryx teriam alguém que ultrapassasse os limites do Senhor Supremo. Capítulo 2853. Leonel fechou os olhos. A única pessoa que ele já tinha visto exibir esse nível de poder sob as restrições de ter nascido e sido criado em um mundo incompleto era seu pai. Quando ele sentiu isso, ele quase se viu ficando irritado, mas ele foi capaz de permanecer bastante calmo no final. Este Imperador Oryx não era nem de longe tão poderoso quanto seu pai. Mas como ele havia escolhido ser o cãozinho de colo dos deuses do mar e da raça bárbara, isso só terminaria de uma maneira. Os olhos de Leonel se abriram rapidamente. Nós vamos acabar com isso o mais rápido possível. Bang! O chão sob seus pés explodiu e a guerra começou. Leonel apareceu bem acima do campo de batalha antigo. Ele nunca o tinha visto dessa perspectiva antes, mas parado ali, e observando os exércitos se aglomerarem abaixo dele, ele sentiu um sentimento misterioso em seu coração. Ele praticamente conseguia sentir os pensamentos do regulador e como ele não queria que isso acontecesse. Era algo que Leonel nunca pensou que aconteceria. O regulador não tinha emoções, ele funcionava apenas com base em instintos, instintos que deveriam tender a ajudar seu mundo a evoluir. Estava claro que o regulador sentia que isso era um prejuízo para a situação geral, e ainda assim ele não podia fazer nada sobre isso porque a maioria das partes envolvidas eram membros de seu mundo. Se os reguladores fossem infalíveis, então nem mesmo os deuses seriam capazes de fazer nada sobre a existência deles.
O fato de que eles eram usados como câmbio de moeda era mais do que suficiente para pintar o quadro da verdadeira realidade. Leonel guardou isso no fundo da mente, sem saber se seria inútil ou não no futuro, mas ainda assim disposto a tomar nota. Bang! Leonel desceu e pousou em meio a um mar de guerreiros Oryx. Ele calmamente sacou a lança negra, sua névoa negra irradiando em todas as direções. Quando ele disse que terminaria tão cedo, ele quis dizer isso com cada fibra do seu ser. Dos 3 anos que durou, 2 meses já haviam se passado, e ele sentia como se a guilhotina estivesse prestes a cair em seu pescoço. Ele parecia ter muito tempo, mas como a raça bárbara poderia ser fácil de lidar? Mesmo se fossem, quanto tempo levaria para limpar a monstruosidade de uma zona fundida que ele estava prestes a criar? E mesmo que isso fosse fácil, quanto tempo levaria para ele refinar o mundo ao nível que ele queria para ele? Com tudo isso em mente, ele decidiu não perder tempo. A cabeça do Imperador Oryx seria dele. Ele apontou sua lança para frente e olhou diretamente para o Homem-Fera Branco. Ele estava tão alto e sua grande espada não era menos imponente do que ele. Quando o Imperador Oryx avistou Leonel, ele agiu antes de pensar ou mesmo falar. Sua grande espada cortou e o mundo pareceu se dividir em 2. Leonel olhou para esse ataque com indiferença. Ele podia sentir o número de pessoas prestando atenção nele naquele momento. Até agora, o exército Oryx sozinho tinha sido capaz de enfrentar os exércitos Rapax e humanos e os deuses do mar ainda não tinham aparecido. Essa realidade fez Leonel sentir que algo mais estava por vir. A menos que o oráculo tivesse perdido seus poderes, eles quase certamente sabiam que isso estava por vir. No entanto, as 2 últimas vezes em que ela previu as ações de Leonel, elas terminaram em sua perda, independentemente. A primeira vez foi quando ele apareceu no domínio humano, e a segunda vez foi quando ele apareceu no domínio Rapax. Como tal, ela provavelmente não tinha outra escolha a não ser adotar uma abordagem diferente. Ou os deuses do mar estavam se preparando para um ataque poderoso, ou estavam reforçando suas defesas em torno das defesas das 3 zonas. Seja lá o que for, não importava. A força da espada do Imperador Oryx era como um respingo de água no oceano. Ela ondulou por uma esfera invisível que cercava o corpo de Leonel, movendo-se ao redor, para cima e sobre ele. Não houve nenhum som alto, e quase soou como um vento rápido assobiando de repente. O domínio absoluto de Leonel estava em um nível totalmente diferente. Parado ali, sua força de lança não precisava ativar para que uma esfera de invulnerabilidade fosse formada ao redor dele. Tudo era sua lança, e outras forças de arma só podiam se curvar. Naquele momento sua lança cintilou. A força da espada que se separou foi repentinamente forçada a um único ponto antes de avançar, aparecendo diante do Imperador Oryx num piscar de olhos. O velho Oryx foi pego de surpresa, não esperando que sua força de espada fosse tratada tão facilmente, nem que ela fosse retirada dele e usada contra ele. Como isso era possível? Como você poderia usar força da espada como força da lança? E por que parecia ainda mais forte que a dele? Bang! O Imperador Oryx rapidamente bloqueou seu peito, seus calcanhares cravando-se no chão enquanto ele deslizava para trás com força. Leonel observou isso calmamente. Ele realmente conseguiu bloquear um golpe. Embora Leonel não tenha demonstrado, ele sabia que sua força da lança havia alcançado um novo nível mesmo depois de entrar neste mundo incompleto. Ele estava apenas uma fração do caminho do estado de criação. Claro, ele não tinha usado sua força da lança agora, mas ainda era mais do que esse Imperador Oryx deveria ter conseguido lidar. Os aplausos dos humanos vinham de suas costas enquanto o Imperador Oryx parecia solene. Ele olhou para cima e seus olhos turvos encontraram os de Leonel. Naquele momento ele percebeu que não conseguiria se conter. Lentamente, seu terceiro olho começou a se abrir e o mundo congelou. Um violento redemoinho de força do tempo tomou forma, e o campo de batalha congelou. Até mesmo os aplausos dos humanos caíram em ouvidos moucos, pois nem mesmo o som conseguiu viajar. O terceiro olho era tão turvo quanto os outros 2, mas o poder que ele detinha estava em outro nível. Capítulo 2854. De todas as forças do mundo, a força do tempo era aquela com a qual Leonel se deparava mais raramente. Na verdade, ele nunca havia lutado contra uma delas. O neto do velho Ut foi derrotado por James, enquanto aquele misterioso participante da reunião dos reinos foi derrotado por Aina. O próprio Leonel não conseguia se lembrar de ter enfrentado tal pessoa. O que ele estava se perguntando agora era se isso era um índice de habilidade ou um fator de linhagem. Se fosse o último, ele teria que mudar sua abordagem porque certamente haveria mais de um deles. E ficou claro um momento depois que era o primeiro. Um raio de luz saiu da testa do Imperador Oryx e apareceu diante de Leonel num piscar de olhos. Era totalmente inescapável, mesmo para Leonel, que estava muito acima dos padrões deste mundo. Estava claro que ele estava contando com a força do tempo. Embora devesse haver um intervalo entre o momento em que a técnica foi ativada e o momento em que ela atingiu Leonel, foi como se tivesse acontecido instantaneamente. Leonel imediatamente sentiu-se lento imediatamente. Nem mesmo seu domínio absoluto parecia conseguir bloqueá-lo. A força do tempo parecia estar além de sua capacidade de assimilar e se desvencilhar de um oponente. O Imperador Oryx avançou em sua direção, e de repente Leonel sentiu como se tivesse retornado à zona do coração valente e estivesse enfrentando Norman, o velocista, mais uma vez. A diferença na velocidade deles era tão grande que parecia que no segundo seguinte ele seria dividido em 2. Mas assim como fez quando enfrentou Norman, Leonel usou exatamente o mesmo truque. Assim que o Imperador Oryx levantou um pé para continuar seu passo, uma pedra apareceu sutilmente bem no caminho de seu pé. Ele nem percebeu. Controlar a força da Terra era quase impossível em circunstâncias normais. Controlar a força da Terra no meio de toda essa força anárquica era definitivamente impossível.
Mesmo com toda a sua experiência de batalha, o Imperador Oryx nunca imaginou que tal coisa aconteceria. Ele tropeçou, mas rapidamente recuperou o equilíbrio. Infelizmente, naquele momento, a força estelar escarlate de Leonel entrou em erupção. Sua soberania da destruição ganhou vida, e a força do tempo agindo sobre ele foi destruída. Já que sua identidade já havia sido exposta, ele não deveria mostrar ao mundo sua verdadeira força? Não importava qual força era. Com quão poderosa sua soberania de destruição era agora, esse nível de força do tempo não era capaz de se prender a ele por muito tempo. Ao mesmo tempo, a lança de Leonel avançou novamente. O Imperador Oryx correu para bloquear novamente, outro raio de luz vindo no ataque de Leonel para retardá-lo. Mas a aura de um soberano da destruição encobria tudo que Leonel fazia, tornando seu bloqueio lento. A lança de Leonel rasgou o ombro do Imperador Oryx, e a grande espada que havia se movido para bloquear veio um momento depois. Infelizmente para o Imperador Oryx, sua própria tentativa de bloquear fez com que a lança de Leonel rasgasse, subisse e saísse de seu ombro. O velho Oryx rosnou sua armadura brilhando e a ferida que apareceu nele fechando rapidamente. Leonel assistiu isso indiferentemente, sem sentir muito. Se ele estivesse usando sua força da lança, aquela ferida nunca teria fechado. Nesse caso, como o Imperador Oryx não queria desistir, ele aplicaria sua soberania de destruição também em sua lâmina. O velho Oryx levantou-se rapidamente e começou a contra-atacar, mas a lança de Leonel avançou 3 vezes em rápida sucessão. Quando o terceiro aterrissou, o Oryx não havia contra-atacado nenhuma vez e sua armadura de repente se desfez em cinzas. Você não é páreo para o meu pai. O Oryx olhou nos olhos de Leonel em confusão, sem entender o que ele estava falando. Mas quando a lança o atravessou, tudo o que ele sentiu foi o cheiro da morte. Ele realmente morreria, simples assim. Leonel pressionou a palma da mão contra a testa do Imperador Oryx e o forçou a se ajoelhar. O velho Oryx sentiu seu corpo desmoronar de dentro para fora. O poder da soberana destruição era ainda mais potente em um mundo incompleto onde as leis do mundo não tinham capacidade de estabilizar o que estava acontecendo. Isso também fez com que as correntes ao redor de Leonel subitamente apertassem enquanto o regulador ficava agitado. Claramente, ele estava com medo de que ele pudesse destruir o mundo inteiro. Mas Leonel agora tinha uma compreensão mais profunda do regulador do que nunca. Ele funcionava por instinto e um conjunto estrito de leis, mas também era um pouco como uma criança. Ele tinha emoções, ou melhor, pensamentos que podiam ser mal interpretados como emoções, e ele podia ser persuadido. O mundo dos sonhos e o regulador existem na segunda dimensão, e ao usar seu acesso ao mundo dos sonhos como um meio de comunicação com o regulador, Leonel pode realmente acalmar sua agitação e tranquilizá-lo. Claro, se ele realmente cruzasse a linha de fundo do regulador, ele não hesitaria em destruí-lo. Era por isso que, embora o regulador pudesse ser dito ter algo que era adjacente às emoções, ainda não era bem assim. No entanto, Leonel estava começando a aprender como enfraquecer a repressão que enfrentava e, por extensão, estava ganhando cada vez mais acesso à sua verdadeira força. Ele até tinha a sensação de que os métodos que os outros usavam para lidar com o regulador e quebrar suas regras funcionavam de forma similar a isso. Isso deveria explicar como as 4 grandes famílias tinham sido capazes de descer como existências da 9ª dimensão. Se isso realmente estivesse relacionado à força dos sonhos, também poderia explicar por que os bárbaros não tinham métodos tão bons, especialmente se as 4 grandes famílias fossem experimentos remanescentes das bestas divinas da criação. Se as coisas continuassem assim, Leonel talvez conseguisse recuperar todas as suas forças. Até lá, ele realmente teria uma chance de garantir sua vitória. Bom, ecoou pelo antigo campo de batalha. Parece que eles não podem esperar mais. Capítulo 2855. Leonel terminou de suprimir o Imperador Oryx e o enviou para o cubo segmentado. A força do tempo sempre foi interessante para ele, e a evolução dos Oryx deste plano era igualmente interessante. No mínimo, a raça bárbara teve muito mais sucesso do que Leonel jamais teve. Nesse sentido, foi realmente um pouco embaraçoso. Isso porque, diferentemente dos Oryx deste mundo, os Oryx do verso dimensional estavam em um estado de hiperevolução. Isso significava que deveria ter sido ainda mais fácil para Leonel. Na verdade, se a raça bárbara soubesse que Leonel tinha um estoque de Oryx em estado de hiperevolução, eles estariam ansiosos para tirá-los dele. Era definitivamente importante para Leonel fazer com que Aina visse o que ela poderia obter do Imperador Oryx, que era claramente a maior história de sucesso desta raça. Depois de ver o que Aina conseguiu fazer com os deuses do mar, Leonel teve mais confiança nisso. Além disso, ele não esqueceu que uma das missões da Zona Oryx subdimensional estava relacionada à hiperevolução. Uma vez que as 3 zonas se fundiram, era difícil dizer o que poderia acontecer. Então, Leonel teve que se dar o máximo de vantagem possível nessa frente. Leonel olhou para cima e encontrou um mar de olhos entre gêmeos. A fúria do Oryx começou a ferver, mas ele os ignorou diretamente. Olhando para longe, viu um mar de deuses do mar correndo para o campo de batalha. Finalmente! Agora eu realmente posso fazer isso. Leonel deu um passo e apareceu alto no ar. Respirando fundo, pareceu que toda a força anárquica na região foi subitamente dispersa à força. Em seu lugar, ar purificado correu para o pulmão de Leonel. Quanto mais tempo ele passava no antigo campo de batalha, mais clara ficava sua compreensão do regulador e mais de seu poder original ele recuperava. Enchendo-se até a borda, a ponta de sua lança tremeu de repente. A emulação da força espacial fez com que a ponta negra de sua lâmina brilhasse em tom dourado prateado e ele de repente perfurou apenas uma vez. A cena só poderia ser descrita como Armagedon. Raios de luz de lança encheram os céus e se dispersaram como um guarda-chuva, acumulando-se para baixo e matando os exércitos abaixo em ondas de milhares. A terra os prendeu por baixo e a lança ceifou suas vidas por cima. Se Leonel quisesse começar tal massacre, ele poderia ter feito isso sozinho. Ele não precisava trazer os Rapax e a raça humana com ele.
Obviamente, já que ele fez isso, havia um propósito. Naquele momento, 4 auras poderosas que ultrapassavam os reinos de Senhor Supremo foram disparadas dos deuses do mar. A lança de Leonel girou em suas mãos. Ele deu um passo e os exércitos sob seus pés foram diretamente achatados em pasta de carne. Ele deu outro passo, e a terra se despedaçou, desintegrando-se em pó e formando uma cratera que se espalhou por centenas de metros. Sua aura continuou a aumentar e as correntes brilhantes que ele havia escondido em seu corpo ficaram cada vez mais fracas. Então sua lança foi lançada em direção ao grupo que se aproximava. Ele aparou um tridente com um movimento e inclinou a cabeça ligeiramente para desviar de outro. Ele chutou em um movimento fluido e quebrou o peito de um, enquanto golpeava para baixo com sua lança para lidar com o último. Cada um de seus movimentos não desperdiçava o menor indício de energia. Ele era tão fluido que parecia incorporar água, quase como se estivesse no processo de compreender o caminho dos deuses do mar. Ele estava completamente descontrolado. Quanto mais fraca a supressão do regulador estava ao seu redor, mais clara sua mente se tornava e mais fácil tudo se tornava de compreender. Seu pulso tremeu e um braço disparou no ar. O deus do mar realmente conseguiu se esquivar do dano principal, mas ele não pareceu se importar muito. Sua lança continuou no mesmo arco, batendo no braço de um tridente. Ele tirou a mão da lança e deu um soco para o lado, forçando um deus do mar a dar vários passos para trás. Sua mão retornou ao seu devido lugar, e uma cabeça voou para o céu. O deus do mar sem braços rugiu e correu para frente, mas Leonel simplesmente estocou uma vez. Sua lança pareceu seguir uma trajetória imprevisível, atravessando as falhas na técnica do deus do mar e então abrindo um buraco em sua garganta. A lança negra de Leonel girou mais uma vez, uma lâmina aparecendo em sua ponta e formando uma foice dupla que se enroscou em sua cintura. Um ciclone o atingiu enquanto o centro e os 4 deuses do mar foram despedaçados. Do começo ao fim, tudo foi tão tranquilo e despreocupado. Leonel nem usou suas forças uma única vez. Ele realmente ouviu e sentiu, tentando entender exatamente o que este mundo queria. Ironicamente, à medida que ele ouvia e se tornava mais sintonizado com o mundo, o regulador liberava sua pressão, mesmo sem que ele o persuadisse. Quando sua compreensão e seu controle sobre o mundo dos sonhos se sobrepuseram, ele já havia recuperado mais de 50% de sua verdadeira força. Contra esse tipo de poder, os deste mundo não tiveram a mínima chance. O rugido dos humanos ensurdeceu o campo de batalha enquanto Leonel fechava os olhos. À distância, os olhares de Presa do Medo e Garra das Sombras estavam cheios de choque. Garra das Sombras reagiu primeiro porque estava bastante acostumado com os feitos de Leonel, mas Presa do Medo teve dificuldade em se reconciliar. Eles tinham uma visão diferente dos daqui. Eles conseguiam ver coisas que não conseguiam também. Como eles não conseguiam sentir que o regulador estava lentamente começando a aceitar Leonel? Qual era esse nível de compreensão? Leonel abriu os olhos lentamente, e uma coroa de força dos sonhos se formou acima de sua cabeça. Naquele momento, embora ele não estivesse realmente de volta, ele sentiu que poderia usar muitos de seus métodos mais uma vez. Com um passo, o chão tremeu e 3 enormes artes da força ocultas foram reveladas, chocando a todos. Eles não podiam mais se esconder de Leonel. Capítulo 2856. A primeira vez que Leonel veio ao campo de batalha antigo, ele não havia sentido essas força-artes de forma alguma. Todo esse tempo ele estava se perguntando uma coisa muito simples. Por quê? Ele não se considerava infalível, mas quando se tratava de artes de criação e força, pelo menos abaixo do nível de Deus, não deveria haver lacuna suficiente para que ele fosse completamente enganado. A princípio, ele pensou que era porque estava suprimido. Essa era uma boa explicação, especialmente considerando o que ele estava sentindo agora. Quanto mais fraca a supressão do regulador se tornava, mais ele sentia que podia sentir. Mesmo assim, ele sentiu que isso não era bom o suficiente. Sua força dos sonhos era simplesmente muito poderosa, e aqueles com força dos sonhos mais forte que a dele não poderiam entrar neste mundo, mesmo que quisessem. Então como sua visão poderia estar obscurecida? A única resposta para essa pergunta era que os bárbaros estavam à frente dele. Eles conseguiram mudar 3 domínios inteiros porque os compreenderam tão perfeitamente que foram capazes de mudá-los fundamentalmente. Foi então que Leonel percebeu que não era o único capaz de compreender um mundo incompleto, e que era ingênuo da parte dele esperar que fosse o único a ter tais intenções. Isso significava essencialmente que, comparado à raça bárbara, ele estava aquém até mesmo nesse quesito. Essencialmente, para tornar uma questão complicada simples, ele não tinha notado as artes da força porque, para seus sentidos, elas não eram diferentes de uma parte do mundo. Era semelhante a uma arte da força natural, mas em um nível elevado. Se Leonel não tivesse tido Anastasia para lhe dizer que definitivamente havia 3 enormes zonas subdimensionais, ele provavelmente teria sido enganado por um longo tempo. Mas já que ele sabia que eles certamente estavam lá, como eles poderiam continuar a se esconder dele? Graças a isso, Leonel finalmente conseguiu entender. Foi um lembrete para ele de que ele poderia se sentir no mesmo nível dos criadores semideuses. Mas havia uma gama tão ampla de disciplinas e aplicações de tais disciplinas que ele não tinha experiência suficiente para dizer que era infalível. Ele colocou essas coisas no fundo da mente e então sorriu. A realidade era que sua incapacidade de encontrar essas força-artes era, no máximo, um pequeno revés. Mas no momento em que ele as encontrou foi uma grande bênção. Isso porque a raça bárbara já havia feito todo o trabalho braçal para ele. Com um único olhar, ele já havia memorizado essas artes da força. Usando seu índice de habilidade, ele simulou o que significaria para as 3 zonas se fundirem com base nessas artes da força natural. E uma vez que sua análise foi concluída, ele tinha certeza de que tinha uma compreensão mais profunda do que aconteceria uma vez que essas zonas se combinassem do que qualquer outra pessoa. Ataque! Leonel rugiu. Os exércitos humanos e Rapax reagiram da mesma forma. A fraqueza de uma arte da força projetada para ser uma arte da força natural de um mundo era que ela também era restrita à força
deste mundo. Mesmo para Leonel, levaria muito tempo para destruir essas artes da força por causa do quão grandes elas eram. Elas protegiam domínios inteiros, então como Leonel poderia esperar lidar com elas? Mesmo se houvesse falhas, porque a arte da força dependia das leis deste mundo, elas poderiam ser facilmente cobertas com o suporte dessas mesmas leis. Dessa forma, só havia uma maneira de derrotar essas artes da força: poder. E para isso, ele precisava de números. Grandes números. Os Oryx foram pegos de surpresa pelo que estava acontecendo. O que eram essas artes da força? Eles não tinham ideia. Além disso, por que estavam tão obcecados em quebrá-las? Isso levou a uma calmaria onde os Oryx ficaram presos em uma terra de ninguém. Eles não estavam participando, mas também não estavam impedindo os humanos e Rapax. Se lutassem agora, seria só por fazer. Depois de ver seu imperador ser capturado e tantos deles morrerem, foi muito difícil reunir tanta coragem. Os dois exércitos começaram a bombardear as 3 Force Arts, e elas estavam se deteriorando rapidamente. Nesse ritmo, levaria no máximo 30 minutos ou mais antes que elas entrassem em colapso. Leonel ficou no ar, sua lança frouxamente apontada para o chão. Ele estava esperando, ainda esperando. Era impossível que a raça bárbara e os deuses do mar permitissem que isso continuasse. Embora os deuses do mar ainda estivessem no campo de batalha, assim como os Oryx, eles observavam confusos. Eles claramente não tinham ideia do que estava acontecendo também. A informação sobre tudo isso claramente não tinha se espalhado. Leonel sorriu de repente. Bum! Uma aura poderosa irrompeu. Talon, ou melhor, o deus do mar que ele fingia ser, abriu caminho. Quando viu Leonel, seus olhos se arregalaram em choque antes de ele ficar completamente furioso. Ele lançou uma série de ataques contra as raças abaixo dele, mas a aura de Leonel brilhou junto com sua lança, dispersando todos eles. Tão fraco quanto da última vez. Leonel comentou indiferente. Os olhos de Talon se arregalaram, seu martelo pequeno e grande apareceram em suas mãos enquanto ele corria em direção a Leonel. Bang! 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 A dupla trocou vários golpes, mas Talon foi forçado a recuar uma e outra vez, incapaz de suportar as mudanças. Enquanto Leonel havia ganhado mais de sua força, a melhora de Talon em comparação foi muito mais lenta. Isso era diferente em força dos sonhos e compreensão. Essa era a diferença entre uma ordem das estrelas sábias e um homem normal. Estava em seu coração documentar, aprender, assimilar. O que um bárbaro poderia fazer sobre isso? Bang! Talon foi arremessado para trás, colidindo com o chão e deixando uma cratera que quase dividiu o campo de batalha antigo em 2. Leonel Morales. O rugido encheu os céus quando o disfarce de Talon foi desfeito. Finalmente o verdadeiro bárbaro fez sua aparição. Capítulo 2857. Leonel olhou para Talon e então sorriu. Você perdeu peso, ele disse com uma risada. O olhar de Talon brilhou em vermelho. Ele realmente tinha. Ele tinha sido um homem corpulento, orgulhoso de barriga de ferro e músculos ondulados. Mas agora, ele parecia um esqueleto pintado em pele solta. Correntes entravam e saíam da existência nele, e seu próprio sangue se acumulava em seu corpo toda vez que ele tentava puxar mais e mais de sua verdadeira força. Ele estava no mundo incompleto há muito pouco tempo e sua compreensão não se comparava à de Leonel, além do fato de sua constituição semideus e nível dimensional também serem superiores aos deste último. Mesmo assim, apesar do sorriso no rosto, Leonel ainda sentia como se estivesse olhando para a boca de um gigante. Esta seria sua primeira batalha com um verdadeiro semideus, e ele já podia sentir a pressão. Tatuagens vermelhas brilhavam no corpo de Talon, e seus martelos brilhavam com relâmpagos. O martelo era longo e tinha uma cabeça tão grande quanto seu corpo. Parecia ter crescido em tamanho novamente. Arcos selvagens de relâmpagos disparavam ao redor dele. O segundo era menor e era o mesmo que ele usava para fazer artesanato. Parado ali, apesar da fraqueza de seu corpo, ele realmente parecia ser a reencarnação de um deus da guerra ressuscitado dos mortos. Suas runas vermelhas brilharam novamente e ele desapareceu. O olhar de Leonel se estreitou. Rápido. Ele deu um passo para o lado, não reagindo à explosão de ação de Talon, mas sim aos seus precursores. Se ele esperasse Talon se mover primeiro, ele seria muito lento. Ele podia sentir a aura de um nível 4 de Talon, a supressão radiante de uma existência da 7ª dimensão florescendo. Bang! 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 Leonel enfrentou a ferocidade com habilidade, seus pulsos tremendo após cada ataque, mas o sorriso lentamente desapareceu de seus olhos enquanto sua mente começou a se agitar. Ele aparou o martelo e fechou a distância. Aproveitando o alcance, ele lançou uma palma em direção ao peito de Talon. Infelizmente, Talon tinha uma arma com um braço de haste excepcionalmente longo e outra com um braço curto. Ele golpeou violentamente o braço de Leonel com seu martelo, imaginando a cena dele explodindo em pedaços de osso e carne. Leonel mal reagiu a isso. Seu braço brilhou com força de luz e Talon balançou pelo ar vazio. A expressão do gênio bárbaro vacilou. Mas em um movimento rápido, ele usou o impulso de seu martelo de balanço para também girar para o lado, desviando da palma de Leonel. Bang! 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 O eco da batalha sacudiu os céus, mas o que foi chocante para aqueles que mal conseguiam acompanhar foi que nenhum dos dois parecia ser capaz de atingir o outro, e quando eles se chocavam, era puramente arma contra arma. As habilidades analíticas de cada um estavam em um nível completamente diferente. O outro parecia ser capaz de prever o futuro, lendo e reagindo antes mesmo que acontecesse. Ficou claro para Leonel naquele momento que sua habilidade poderia ser muito superior à de Talon, mas era mais por design do que por coincidência ou falta de talento. Talon não precisava colocar muita habilidade em seus ataques, porque ele podia contar com a clarividência de sua raça para reforçá-los. Ele era o guerreiro supremo, com força selvagem e comportamento destemido. Ao mesmo tempo, seu fator de linhagem era capaz de fazer seu corpo ler e reagir como se ele pudesse ver dezenas de passos à frente.
Se não fosse pela supressão do regulador, isso certamente seria muito mais exagerado. Diante dessa clarividência, porém, Leonel estava incrivelmente calmo. Isso porque ele sentiu que seu índice de habilidade de controle poderia combatê-lo. Uma foi por instinto, a outra foi por dedução. E se ele memorizasse as runas que cobriam a raça bárbara e as incorporasse em uma arte da força natural? E então usou sua força soberana dos sonhos. Leonel deu um passo à frente, e uma coroa floresceu acima de sua cabeça enquanto vestes dançavam em seu corpo, esvoaçando ao vento. Eu já disse isso antes. Leonel disse levemente. O ar auspicioso encheu os céus e uma arte da força natural incompleta floresceu a cada passo que Leonel dava. O campo de batalha parecia virar. Para cada 10 golpes de Leonel que atingiam o ar ou eram bloqueados por Talon, um escapava, cortando sua pele e dilacerando sua carne. Em uma batalha de criação, você não tem chance alguma. A voz de Leonel ecoou mais uma vez. Sua lança brilhou, deixando sombras no ar que bloqueavam os céus. Sua lâmina parecia estar em todo lugar, um único golpe aparentemente capaz de aparecer em 3 lugares ao mesmo tempo e perfurar a carne tantas vezes. Era realmente lindo, especialmente quando os relâmpagos se dispersavam e brilhavam em faíscas douradas e amarelas. Você não acreditou em mim e mesmo assim ficou arrasado. Talon sentiu seu sangue ferver, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele sentiu como se a história estivesse se repetindo. Leonel estava melhorando tão rápido na batalha que não fazia sentido algum, e vendo a beleza da dança de sua lança, Talon não pôde deixar de se perguntar se o caminho da raça bárbara estava realmente errado. Mas eu quero me desculpar com você. A lança de Leonel girou em suas mãos e caiu com força. Bang! O martelo de Talon bateu no chão e quase partiu o antigo campo de batalha ao meio. Fragmentos se espalharam por centenas de quilômetros e o bárbaro caiu de joelhos. Eu te disse que se fosse uma batalha, você poderia realmente ter uma chance. A lança de Leonel cintilou mais uma vez e um dos braços de Talon voou no ar junto com seu outro martelo. O sangue brilhava com uma cor rubi translúcida enquanto se arqueava em meio à escuridão sombria do antigo campo de batalha. Leonel teve que admitir que era o sangue mais lindo que ele já tinha visto. Mas eu menti. Parece que você nunca teve chance em nenhum dos dois. A lança de Leonel atravessou o peito de Talon, prendendo-o no chão. Um estrondo ecoou por seu corpo enquanto suas vestes prateadas e douradas esvoaçavam. Capítulo 2858. Cada uma das palavras de Leonel era como outra facada no coração de Talon. O bárbaro sabia que Leonel estava falando apenas um pouco precisamente para atacar sua psique, mas importava quando era verdade? Ele ainda se lembrava das palavras de Leonel naquela época e agora estava sendo forçado a enfrentá-las novamente, sem sequer uma chance de refutar. Ele nem conseguia sentir a dor no peito. Não era maior do que o regulador lhe fizera. E mesmo que fosse, não superaria o que estava em seu coração. Sua psique sofreu um grande golpe e seu olhar ficou um pouco vago. A vitalidade da existência da raça bárbara era enorme, provavelmente até maior do que a de Leonel e sua força estelar vital do estado de vida, mesmo quando seu fator de linhagem estelar do norte era levado em consideração. Dessa forma, com a lâmina atravessando seu peito, Talon não estava nem perto de morrer, mas isso importava? Bang! Naquele momento, a primeira das enormes force-artes se despedaçou. Claramente, embora a batalha deles parecesse rápida para os dois, ela durou um bom tempo. Ao mesmo tempo, presa do medo, nem sabia bem o que estava vendo. Um humano. Acabou de derrotar um bárbaro? Desde quando uma coisa dessas é possível? Mesmo para os gênios entre os gênios das raças mortais, existências que conseguiram se tornar deuses no final, tal feito era incrivelmente raro. Era uma coisa se fosse um bárbaro normal, mas para tal coisa acontecer com um gênio claro como Talon, o rapaz não conseguia nem entender. Entretanto, esses pensamentos não conseguiram ocupar sua mente por muito tempo porque uma onda de energia começou a encher o antigo campo de batalha. Uma onda de força surgiu e a força anárquica começou a colidir contra ela para contê-la. Era preciso lembrar que as zonas eram conhecidas como grandes atrações para os inválidos. De volta à Terra, logo após a metamorfose, Leonel e Aina frequentemente tinham que lutar contra hordas deles para acessar as zonas. Isso acontecia justamente por causa da força que eles irradiavam. Sentindo isso agora, e em uma escala tão grande, não foi apenas presa do medo que ficou impressionado, mas Leonel também. Leonel especialmente começou a ganhar uma visão diferente das zonas. Não era só que eles estavam reunindo força, eles estavam literalmente expelindo-a em uma escala enorme. Zonas subdimensionais podem literalmente criar força. O peso de tal descoberta deixou Leonel sem palavras. Isso foi enorme, mas ainda não estava pronto. O estalo das outras duas artes da força estava atingindo um ponto crítico e logo a segunda se despedaçou. Bang! A onda de força dobrou. O olhar de Leonel vacilou várias vezes. Ele estava certo. Observar essas zonas estava em outro nível completamente. Ele sentiu que sua compreensão do mundo incompleto estava avançando a passos largos. Mas ele também sabia que isso era apenas o começo. As artes da força estavam apenas protegendo o portal para os domínios. As zonas reais ainda estavam lá dentro, eram protegidas por vários outros bárbaros, e também havia o portal protetor ao redor de todos eles. A única maneira de seguir em frente era destruí-los todos. Leonel respirou fundo, suprimiu Talon e então o colocou dentro do cubo segmentado. Ele não estava com pressa de se mover, pois a terceira arte da força natural estava prestes a entrar em colapso. Havia algo que o preocupava todo esse tempo. Por que parecia que Talon tinha passado tão pouco tempo neste lugar? Ele não parecia ter tido tempo para se adaptar ao mundo incompleto. A resposta parecia óbvia para Leonel. Foi uma ofuscação, uma tentativa de enganá-lo. Claro, a raça bárbara não imaginaria que Leonel lidaria com seu gênio tão rapidamente.
Nem esperariam que ele tivesse Anastasia e fosse capaz de encontrar suas artes da força natural. Em última análise, este mundo incompleto foi quase certamente uma missão assumida pelo escalão superior da raça bárbara. Talon era apenas um júnior. Leonel não tinha ilusões de que seria capaz de bater em alguns garotos da sua idade e reivindicar algo que até os deuses considerariam valioso. Se ele quisesse essa vitória, ele não teria que simplesmente forçar Talon a sofrer uma derrota. Ele teria que forçar a própria raça bárbara à submissão. E o tipo de tarefa que era só poderia ser dito estar em outro nível completamente. Na verdade, poderia muito bem estar pedindo a morte. Leonel exalou lentamente. Bang! A última das artes da força natural se despedaçou, mas ainda assim não houve nenhum movimento. Leonel observou calmamente, mas mesmo depois de vários segundos, a raça bárbara não parecia ter percebido que suas medidas de proteção haviam sido destruídas. Isso era possível? Claro que não. Eles deveriam ter percebido desde o momento em que ele começou a atacá-los. Nesse caso, isso só poderia significar que eles não se importaram em agir ou não acharam necessário. Dando um passo para trás, Leonel entendeu o porquê imediatamente. Se ele estivesse no lugar da raça bárbara, a princípio ele ficaria preocupado. Para eles, a probabilidade de que os outros dois grupos fossem deuses era alta. Mesmo se fossem outros semideuses, eles certamente teriam que ser cautelosos. Mas agora, uma parte havia sido exposta como Leonel, e a outra tinha quase certeza de que era Rapax. Entre esses dois, como eles poderiam estar preocupados? Um par de raças mortais queria competir com eles? Isso era uma piada? Só piorou a situação o fato de a raça bárbara ter uma enorme vantagem depois de ter encontrado este mundo incompleto muito antes de qualquer outra pessoa. Era natural que eles estivessem um pouco complacentes. Mas foi realmente complacência? Ou foi algo completamente diferente? Os lábios de Leonel se curvaram em um sorriso irônico. Respirando fundo outra vez, uma aura estranha começou a sair dele. Bem lá no fundo, a tábua da vida se agitou. Já que ele estava no centro do palco, ele teria que mostrar à raça bárbara que não temia nem mesmo os deuses, muito menos os semideuses. Capítulo 2859. Leonel não estava lá quando Niuren criou a zona subdimensional do julgamento de Merlin. Ele não tinha ideia do que as tablets eram capazes no passado. Mas no tempo em que Leonel os teve em sua posse, como ele poderia não se esforçar muito para estudá-los? Embora ele não estivesse aproveitando as habilidades mais óbvias, isso não era porque ele era um tolo. Para Leonel, as técnicas das tábuas significavam menos para ele depois de receber a herança dos deuses. Ele já tinha tido um grande problema com a consolidação de seus talentos. Ele não conseguia se esticar tanto aprendendo tantos tipos diferentes de técnicas, então ele as ignorou por enquanto. Quanto à habilidade de fundir e melhorar fatores de linhagem e índices de habilidade, Leonel já havia dado a seus irmãos e aliados mais do que o suficiente para mastigar por vários anos. E para si mesmo, ele ainda não havia encontrado nenhum índice de habilidade ou fator de linhagem que o movesse, então ele também não sentiu a necessidade de usá-lo em si mesmo. Por um longo tempo, as habilidades mais úteis das tábuas de prata e vida para Leonel eram suas habilidades em sequências de desafio, e também sua utilidade em termos de história que elas continham. Sem a primeira, ele teria sido ferrado várias vezes e talvez até perdido a vida. Sem a última, ele estaria voando às cegas a maior parte do tempo. Como um homem nascido em um mundo incompleto, não foi exatamente fácil aprender sobre a história de tantas famílias e organizações em incontáveis universos. Mesmo assim, mais uma vez, isso não significava que Leonel havia parado de analisar as tábuas, e foi enquanto pesquisava que ele percebeu algo curioso. A segunda dimensão era detentora de muitas coisas importantes. Era onde o regulador residia. Era onde mundos como o mundo dos sonhos ou o mundo das sombras residiam. Era onde o ímpeto da vida e da consciência residia, o local onde a força dos sonhos florescia. O que era interessante sobre esse bocado de informação era que as tablets pareciam ser capazes de exercer uma grande influência na segunda dimensão. Não era exatamente por isso que eram tão úteis durante as sequências de desafio? Não era por isso que podiam fundir e mudar fatores de linhagem e índices de habilidade? Não era por isso que podiam copiar essas mesmas habilidades de outros, apenas com o menor contato? Tudo isso poderia ser ignorado até que Leonel tivesse um lampejo de inspiração. O que era exatamente uma zona subdimensional? De volta ao Palácio do Vazio, Leonel entrou em uma zona da raça Anã junto com Aina. Foi então que ele percebeu que literalmente tudo dentro de uma zona era forjado a partir da força dos sonhos. Naquela época, ele tinha pensado um pouco sobre o que isso poderia fazer por ele. Ele se perguntou se poderia usar força dos sonhos para copiar ou criar outras forças, mas ele acabou abandonando esse caminho. Para começar, ele não conseguia descobrir na época, e como poderia? Sua força dos sonhos nem estava no estado de impulso. Que direito ele tinha de imitar o uso de força dos sonhos de um mundo? E segundo, ele já tinha habilidades demais. De que adiantaria copiar os outros para ele além de colocar mais coisas em seu prato? Era melhor se ele focasse no que já tinha. Depois daquele dia, Leonel realmente não pensou mais naquele momento. E pareceu ainda menos necessário pensar sobre depois que ele deixou os mundos incompletos para trás. Que necessidade havia de pensar sobre zonas quando ele nunca mais as encontraria? E então tudo fez sentido. Quando todas essas coisas estavam interligadas, a influência que as tábuas poderiam exercer sobre a segunda dimensão, o fato de as zonas terem sido construídas inteiramente de força dos sonhos, o fato de as zonas não terem surgido do nada e precisaram ser construídas com base nas existências que já influenciavam o mundo incompleto. Leonel percebeu algo bem simples.
Por que ele não pôde usar seu tablet da vida para mudar as zonas? A tábua da vida tremeu na glabela etérea de Leonel, e naquele momento, o mesmo aconteceu com as zonas subdimensionais. Ele abriu bem os braços e a pressão só pareceu aumentar. Ele podia sentir uma grande quantidade de informação inundando sua mente, informação muito mais detalhada do que qualquer coisa que Anastasia tinha sido capaz de lidar. Ele podia até mesmo ver um caminho claro em direção a exatamente como limpar perfeitamente as zonas. Mas ele não entrou em nenhuma delas. Fusível. O olhar de Leonel brilhou e a pressão que ele exerceu atingiu o ápice. Do outro lado das artes da força, a raça bárbara já havia tirado seus disfarces. Honestamente, eles estavam um pouco entediados. Depois de perceber que estavam enfrentando apenas raças mortais, não havia nada para se preocupar. Eles já estavam insatisfeitos com os superiores fazendo-os esperar e se esconder como ratos correndo. Mesmo se fossem deuses do outro lado, eles teriam desejado a chance de batalhar. Claro, essa teria sido uma decisão estúpida se realmente houvesse deuses do outro lado. Mas ninguém jamais acusou a raça bárbara de ser inteligente. Era por isso que a existência de Talon era uma anomalia para eles. Um dos comandantes da raça bárbara bocejou. Ele era conhecido como Ratine e provavelmente era uma das existências mais fortes aqui. Ele estava no nível 7 da 7ª dimensão, e embora menos talentoso que Talon, ele já havia se aclimatado e recuperado muito de seu peso. Fúria, vamos ficar aqui parados? Eles já quebraram a barreira. Por que não vão acabar com eles logo? Fúria, um membro da raça bárbara com uma cabeça de cabelo vermelho fogo, ficou em silêncio. De repente, ele franziu a testa. De onde vinha esse sentimento? Bum. Capítulo 2860. Leonel estava parado nos céus com as mãos bem abertas. Ele parecia focado, mas sua mente estava realmente cambaleando em choque. Havia uma grande pressão sobre ele, mas o que mais o surpreendeu foi o quão fácil tudo isso foi. Sim, até mesmo sua própria mente estava sendo sobrecarregada. Mesmo assim, isso não era necessariamente porque ele estava fundindo as zonas em uma. Na verdade, sentiu que ele poderia realmente fazer isso com o pensamento e então deixar o tablet lidar com o resto. A sobrecarga de sua mente vinha de todas as opções que o tablet lhe dava. Ele percebeu naquele momento que, embora suas deduções estivessem corretas, elas não estavam nem perto de serem corretas o suficiente. Era quase irônico. Ele não apenas podia fundir essas zonas, como também podia mudar e ajustar aspectos delas, alterar variáveis, distorcer as personalidades daqueles que estavam dentro delas. A lista parecia interminável, e era justamente por isso que ele estava se sentindo tão completamente sobrecarregado. Era como se o tablet da vida estivesse tratando as zonas como uma lousa em branco para ser desenhada. Ele mal considerava as pessoas lá dentro como reais. Foi então que Leonel percebeu. A zona do coração valente, seu povo, a tablet de prata não os havia tratado tão casualmente também? Eles não haviam tratado vidas tão barato que eles poderiam ser ressuscitados diretamente quando ele quisesse apenas em troca de um pouco de energia? Isso também significava que uma ordem das estrelas sábias havia criado a zona do coração valente? Por quê? E com qual propósito? Ele pensou em tudo que a zona lhe ensinou. Foi sua existência que o fez encontrar um propósito e decidir ser um rei. Antes disso, ele estava apenas vagando sem rumo pela vida porque a influência de seu futuro eu era muito forte. Mas foi também por causa dessa zona que ele percebeu que a vida não era tão barata. Ele não podia trazer as pessoas de volta à vida casualmente, porque de muitas maneiras, depois de morrer uma vez, a pessoa que ele conheceu já tinha ido embora. A primeira lição lhe dera um motivo para continuar, mesmo que ele não tivesse Aina em sua vida. Se não fosse por esse propósito de ser um rei, depois que Aina terminou com ele, quem sabia o que ele poderia ter feito? Ele teria feito algo do qual se arrependeria pelo resto de sua vida? Ele estaria aqui mesmo. E a segunda lição? Que tipo de carnificina ele teria causado se ainda insistisse em ressuscitar seu pai? Ele ainda se lembrava de que naquela época jurou desencadear um cataclismo só para começar outro evento atemporal. Quantas pessoas ele teria matado? Ele teria arruinado a raça humana novamente antes mesmo que ela tivesse a chance de se reerguer? Essas lembranças voltaram à mente de Leonel e ele não pôde deixar de se perguntar. Alguém o estava guiando? Leonel só conseguia afastar esses pensamentos porque o que estava acontecendo naquele momento era muito profundo. Ele não estava nem um pouco preparado para isso. Ele deveria manter as zonas iguais? Ele deveria ajustá-las? Havia algum benefício em ajustá-las? Ele deveria fundi-las e então ajustá-las ou ajustá-las como estão. As informações que inundavam sua mente eram tão avassaladoras, e Leonel realmente foi pego de surpresa dessa vez. Era como se ele tivesse se empanturrado com um ótimo bife e não tivesse espaço suficiente para aproveitar um corte vazio a 5 que ele não esperava. O plano dele tinha funcionado? Sim. Mas ele não percebeu até agora que poderia ter planejado um caminho ainda melhor até agora. Ele não teve tempo de analisar exatamente qual era o melhor caminho a seguir, e o pior é que ele sentiu que se escolhesse o caminho perfeito, ele seria capaz de cortar vários passos que seriam necessários para levar este mundo incompleto ao pico da perfeição. No momento em que a raça bárbara percebesse que as zonas estavam prestes a se fundir e que seus portais de proteção haviam se tornado inúteis, eles certamente correriam para cá na velocidade mais rápida. Ele tinha no máximo alguns minutos, no máximo alguns segundos. Sua mente simplesmente ainda não era forte o suficiente para analisar todas essas variáveis. Ele entrou em parafuso, pronto para cerrar os dentes e simplesmente seguir em frente, não o plano que ele tinha quando congelou. Anastasia, analise isso para mim. Antes que o pequeno espírito do mundo pudesse responder, Leonel começou a lhe passar uma grande quantidade de informações. Ao fazer isso, ele começou a disparar rapidamente vários parâmetros nos quais queria que ela se concentrasse. Concentre-se nas forças que mais se alinham com este mundo incompleto para seu entendimento. Priorize a evolução, hiperevolução de preferência. Diagnostique se a força da água é uma potência natural desta zona ou não. Se for, concentre-se nela.
Se não, rejeite-a imediatamente. A raça das nuvens. Ignore a raça humana. Descubra quais outras raças poderiam ter sido superiores aqui e concentre-se nelas. A sequência de pensamentos saiu da boca de Leonel mais rápido do que a maioria conseguia entender. Parecia até que ele estava divagando. Mesmo assim, para Anastasia foi quase fácil demais. Leonel não era nem de longe capaz de mapear um mundo incompleto inteiro em apenas 3 dias, mas era uma tarefa simples para Anastasia e ela nunca parecia sobrecarregada. Além disso, Anastasia sempre foi capaz de captar muito mais detalhes com sua visão interna do que a mente de Leonel conseguia suportar. Era por isso que ele sempre a fazia ficar mais burra. E agora, talvez um pouco tarde demais, ele percebeu que ela era a ferramenta analítica perfeita. Verifique novamente todas as zonas que você mapeou. Se forem úteis, me avise e eu as fundirei. Leonel terminou de dar suas ordens em menos de um segundo, e sentiu que o mundo estava prestes a desabar. A raça bárbara estava chegando. Infelizmente para eles, Anastasia já havia começado a lhe dar uma série de informações. A tábua da vida tremeu e o olhar de Leonel brilhou intensamente. Capítulo 2861. Boom! O mundo inteiro parecia explodir. Em um único instante de tempo, 3 domínios inteiros se fundiram em um. O mundo incompleto estremeceu em suas fundações, e naqueles últimos momentos, Leonel lançou um olhar para a presa do medo e garra das sombras. Dali em diante, caberia a ele se queriam uma chance de realizar seus objetivos. Então, todo o campo de batalha foi engolido por uma luz ofuscante. Leonel sabia desde o começo que suas chances de destruir os portais um por um eram uma tarefa quase impossível. A raça bárbara era muito poderosa, e ele não se considerava infalível. Isso já havia sido provado uma vez desde que ele entrou neste mundo. Em vez disso, foi exatamente isso que ele disse à dupla Rapax. Ele já havia sentido naquela época que isso tinha uma boa chance de dar certo. Agora, todos estariam no mesmo campo de jogo. Quem estivesse no topo no final desta zona seria aquele que reivindicaria a vitória. E Leonel já tinha virado o jogo a seu favor. O antigo campo de batalha ficou em silêncio enquanto o enorme subdimensional que agora ocupava metade do mundo incompleto se estabilizou. Uma beldade familiar de Deus do mar apareceu de repente no campo de batalha, mas sua expressão não era nem de longe tão calma. Uma carranca profunda estava gravada em suas feições deslumbrantes enquanto a hesitação tremeluzia em seu olhar. Sashai apareceu ao lado de sua mãe, com uma tábua dourada pressionada contra seu peito enquanto ela cruzava os braços sobre ela. Sem dizer uma palavra, sua mãe estendeu a mão e Sashai entregou a tábua dourada. Entretanto, depois de alguns segundos, nada aconteceu. Isso fez a imperatriz deusa do mar tremer. Havia apenas uma razão pela qual sua tábua dourada não poderia influenciar a situação desta zona. Tablet da vida. Ela não sabia se tal tablet existia, mas agora que estava ciente, ela entendia por que Leonel não se comovia com o uso do tablet por sua filha. Como ele poderia ser prejudicado por um tablet inferior ao seu? Entretanto, o fato de que esta imperatriz deusa do mar agora tinha tal informação era precisamente o tipo de variável que Leonel queria evitar. Infelizmente não havia outra maneira de garantir essa vitória. Ele só teria que esperar que seus ganhos superassem os prejuízos. Caso contrário, a raça humana poderá ser realmente exterminada desta vez. Ele já havia ofendido sua única conexão com a raça Plutus em Elrion ao conduzi-lo pelo nariz. Ele havia ofendido completamente as corujas e agora a raça bárbara. Também era provável que depois de mentir para os Rapax, ele os tivesse ofendido também. Ele havia matado a esperança dos nômades ao massacrar seu patriarca e muitos outros membros. E agora havia um Azura dos sonhos à solta que não queria nada mais do que arrancar sua cabeça. Se a raça do vazio e as bestas divinas caídas descobrissem que eles levaram a uma guerra pelas ações de um mero jovem humano, qual seria o resultado? Leonel apertou os olhos com força. A primeira coisa que ele sentiu foi uma grande quantidade de pressão. O que o chocou foi o fato de que essa pressão era ainda maior do que a que ele havia experimentado quando entrou pela primeira vez na zona do cataclismo. Mas o problema era que naquela época ele era apenas um jovem com a base de um gênio nascido em um mundo incompleto. Como isso poderia se comparar ao seu eu atual? Ele tinha a constituição de um semideus e mesmo que estivesse reprimido em cerca de 50% agora, não havia como tal mundo ser capaz de fazê-lo se sentir assim. E foi então que ele sorriu abertamente. Se esta zona pudesse fazê-lo sentir-se assim, significava que ele havia conseguido. Somente se a pressão fosse tão grande, poderia significar que ele havia realmente começado a extrair o potencial oculto deste plano. Quando ele conseguisse, ele quase certamente teria conseguido. Mas foi então que Leonel xingou baixinho. Finalmente, ele percebeu por que estava apertando os olhos. Havia uma tocha colocada bem diante de seus olhos enquanto o resto da sala em que ele estava escuro como breu. Sem a tocha, ele provavelmente não conseguiria ver sua mão mesmo se a colocasse bem diante de seu rosto. O pior que isso era o fato de que ele estava completamente nu e seus braços e pernas estavam abertos por correntes. Ele estava pendurado em uma parede e seus pulsos já estavam esfolando. Quanto à tocha diante dele, era um interrogador latindo para ele em uma língua que ele ainda não havia traduzido. Por que você está sorrindo? Bang! Um punho atravessou o intestino de Leonel e ele piscou sem palavras. Doeu um pouco, e estava claro que essa pessoa não se conteve. Mas ele já havia mobilizado sua força corretamente quando viu isso chegando. O verdadeiro motivo de ele ficar sem palavras é que ele nem sequer havia considerado que isso aconteceria. Ele havia considerado tantas variáveis, mas se concentrou apenas nas coisas mais importantes. Ele pensou que qualquer situação que encontrasse, ele seria capaz de lidar com ela facilmente. E embora isso fosse verdade, ele não esperava ser transferido para o corpo de um jovem fraco da raça humana que parecia ter apenas 12 anos de idade. Leonel quase quis rir. Na verdade, ele riu, ignorando os delírios do homem diante dele. Na verdade, isso era uma piada. Ele deveria ter levado isso em conta. Ele já havia sido transferido para o corpo de uma pessoa em uma zona antes.
Só que ele presumiu que era uma anomalia. Isso foi um erro, claramente. Ainda cometendo erros, Leonel estalou a língua. Este corpo pode estar fraco, mas sua manipulação da força ainda está lá. Além disso, isso não era uma coisa ruim nem um pouco. Na verdade, ele queria rir sobre o quão bom isso era. Capítulo 2862. A situação era tão boa que Leonel não conseguia acreditar que tinha tido sorte em vez de pensar nisso sozinho. Se ele era o corpo de outra pessoa, isso significava que todos os outros também eram. Ele não se importava particularmente com ou temia os Hapax, mas os bárbaros especialmente, se eles fossem despojados de seus corpos poderosos. Que chance eles teriam contra ele? Este era o ganha-ganha-ganha perfeito. Quando ele e sua mãe e Aina entraram em uma zona como essa, todos os três foram transferidos para os corpos de outros. Isso deixou Leonel bastante confiante de que todos estavam lidando com a mesma situação. Nesse caso, o que ele tinha a temer? A única preocupação era o que aconteceria quando ele deixasse a zona. Mas enquanto ele estivesse nesta zona, ela não seria seu playground. Como você ousa? Uma chuva de punhos caiu sobre Leonel, mas ele os ignorou diretamente novamente. Em vez disso, ele puxou o tablet da vida e começou a prestar atenção exatamente em qual era o objetivo desta zona. Essa era apenas uma de suas vantagens, e ele certamente aproveitaria cada uma delas. Além disso, ele acabaria com tudo isso o mais rápido possível, pois era a única maneira de garantir a vitória antes que a raça bárbara tivesse tempo de reagir. Nome: Situação dos Deuses do Mar. Limite de entrada. Requisitos claros. Retorne o verso do Deus do Mar ao seu estado original. Missão paralela. Elevação da raça nuvem. Missão secundária. Reviva os espirituais. Pergunta oculta. Nascimento do oráculo e ordem do mar sábio. Objetivo: o Deus do Mar Mundo Incompleto foi criado para ser o local da ascensão de uma nova raça. Até agora, a existência tem sido muito fortemente inclinada para os animais terrestres. Não há bestas divinas com constituições aquáticas e também não há nenhuma raça proeminente com tais afinidades. Embora haja muitos humanoides com afinidades com a força da água, não se pode dizer que haja uma raça com tais capacidades. A razão para isso é como resultado de uma fraqueza da força da água em comparação à força da terra em dar vida à força e permitir que outros floresçam. Os deuses do mar foram feitos para ser a maneira da existência de atingir esse equilíbrio e alcançar um novo equilíbrio entre a raça. Embora eles fossem apenas o começo, uma vez que fossem estabelecidos, muitos mais apareceriam ao seu lado. Infelizmente, antes que os deuses do mar pudessem realmente florescer, eles foram interrompidos por uma entidade desconhecida. Esta entidade desceu com uma tábua e concedeu a eles proezas e conhecimento inimagináveis, semelhante a dar fogo aos humanos e ajudá-los a se conduzirem à própria destruição. Os deuses do mar começaram a acelerar seu próprio crescimento com esse novo potencial que lhes foi dado. Infelizmente, seus caminhos tomados eram falhos e cheios de problemas, o resultado de tentar chocar filhotes antes que eles estivessem preparados. No final, os deuses do mar se machucaram e acabaram com uma falha fatal que não era nada simples de consertar. E foi nesse ponto que a raça bárbara apareceu. Percebendo que os deuses do mar tinham características que poderiam usar para si mesmos, a raça bárbara começou a assimilar e controlar esta raça, controlando todos os seus movimentos e restringindo seu crescimento de seu caminho natural para um novo. Na mesma linha, a raça das nuvens também lutou. Suas figuras das nuvens, capazes de tomar emprestado do futuro para se fortalecerem, eram incrivelmente atraentes para a raça bárbara também. Elas foram as primeiras a cair, pois seus métodos foram ajustados e assimilados pela raça bárbara. Pode-se dizer que a fusão da raça das nuvens e da raça humana foi o ato de equilíbrio perfeito, permitindo que a raça bárbara alcançasse a mutação exata de que precisava. No dano colateral estavam os espirituais com quem a raça bárbara tentou essa assimilação primeiro. Na verdade, a assimilação com a raça espiritual foi bem sucedida. O problema era que isso tornava os espirituais muito poderosos e difíceis de controlar. Como tal, a raça bárbara os matou diretamente, apagando sua existência dos anais da história. Os Oryx e os deuses do mar estão seguros por enquanto, mas apenas porque seu uso ainda não acabou. Guie-os de volta para o caminho certo e coloque tudo como deveria ser. Leonel ficou chocado com a parede de texto. Ele já sabia que o tablet da vida lhe daria muito mais informações, mas o que ele não esperava era que ele borraria as linhas entre a zona e a realidade, falando até mesmo sobre coisas que aconteceram fora da zona como se fossem naturais. Basicamente, estava permitindo que Leonel preenchesse as lacunas de coisas sobre as quais ele não tinha ideia. Agora, ele conseguiu entender completamente coisas sobre as quais ele só podia especular no passado. Mas o que realmente chamou sua atenção foi esta figura misteriosa que, por algum motivo, depositou uma tábua de ouro neste mundo. Por quê? Isso significava que havia realmente uma quarta parte envolvida em tudo isso? Era a mesma parte que deixou uma tábua de prata no verso dimensional? Ou era outra pessoa? Enquanto ele estava imerso em pensamentos, um balde de água gelada foi mergulhado em sua cabeça. Leonel balançou a cabeça e olhou para cima pela primeira vez em algum tempo. Diante dele estava um membro corpulento da raça das nuvens, com uma barriga tão grande que parecia que iria estourar para fora das tiras de couro que o cobriam. Tudo bem, já chega. Leonel disse de repente. O que você? Rachadura. Leonel flexionou os pulsos e as correntes ao redor se despedaçaram. Ele puxou os tornozelos também e eles também racharam e quebraram. Você? Leonel deu um soco e a cabeça do guarda se despedaçou. Surgir? Ponto. Leonel não perdeu tempo algum, puxando a alma do torturador para fora do seu corpo. Ele não sentiu necessidade de ter qualquer simpatia por um homem que torturaria uma criança assim. Capítulo 2863. Leonel interrogou o homem e rapidamente obteve a informação que queria. Ele realmente queria saber qual era o propósito de capturar uma criança de 12 anos, muito menos um humano. Acontece que ele tinha uma
uma constituição que a raça das nuvens decidiu que era perfeita para a procriação, e isso deixou Leonel enojado. Roubar crianças para a procriação? No entanto, lembrando-se das palavras da Tábua da Vida, Leonel tinha quase certeza de que essa era uma cultura rejeitada pela raça bárbara. Mesmo assim, isso não significava que ele tinha que perdoar a raça das nuvens por fazer tal coisa. Ele respirou fundo e balançou a cabeça. Aparentemente, ele também deveria ajudar a raça das nuvens, então ele não estava exatamente em posição de acabar com todos eles. Muitas raças fizeram coisas horríveis ao longo da história da existência. Isso era algo que Leonel sabia intimamente depois de estudar a Tábua da Vida por tanto tempo. Não havia raças objetivas boas ou más, então não havia necessidade de desperdiçar seu tempo e arruinar seu futuro tentando obter vingança mesquinha em uma zona de todas as coisas. Era melhor que ele se concentrasse na tarefa em questão. No final, parecia que a razão pela qual o torturavam em vez de mimá-lo era porque queriam encurralar e refrear seu senso de identidade. Queriam que ele fosse um animal reprodutor, não um amante. Era mais eficiente procriar com várias mulheres da raça das nuvens do que engravidar uma mulher da raça humana por vez. Então foi por isso que garotinhos humanos foram escolhidos. Leonel achou isso bem interessante. Foi para mostrar o quanto a raça bárbara tinha poder de estrangulamento sobre a raça das nuvens neste lugar. Também fez Leonel perceber que ele tinha que ser cauteloso. Embora ele pudesse ter sorte que os outros membros da raça bárbara estivessem em outros corpos agora, isso não significava que ele estava necessariamente livre. Quem disse que não havia alguns membros da raça bárbara nativos desta zona monitorando as coisas das sombras? Quanto ao motivo pelo qual ele sentia que a raça bárbara provavelmente teria forte controle sobre o que estava acontecendo aqui, era porque as raças através do tempo e do espaço geralmente eram ferozmente protetoras de suas mulheres. Usá-los dessa forma para dar à luz crianças fora de sua raça foi bastante inovador, dado o contexto histórico. O que devo fazer agora? Leonel cantarolou, olhando para suas mãos. Como esperado, Anastasia não estava lá, e isso deveria significar que Aina ainda estava lá dentro também. Ele não estava preocupado com isso, pois já tinha acontecido com ele uma vez antes. Só significava que até que ele se separasse deste corpo, ele não seria capaz de acessar tais coisas. Mas ele queria limpar esta zona da forma mais perfeita possível. Separar-se deste corpo seria um prejuízo para isso. Além disso, não foi necessariamente fácil. Foi preciso o poder de um deus extremamente poderoso da última vez que aconteceu. Leonel tirou essa ideia da cabeça. O problema principal era que os guardas não conseguiam lhe dar informações suficientes. Quando ele pediu detalhes sobre exatamente o que a raça das nuvens estava tentando realizar, ele deu de ombros e apenas disse que a combinação das raças das nuvens e raças humanas era extremamente poderosa. O que Leonel queria fazer agora era entender como exatamente ele elevaria a raça das nuvens. O que a zona queria dizer com isso? No momento em que Leonel pensou nisso, ele ficou surpreso ao descobrir que uma resposta lhe veio. Ele não conseguiu evitar rir. Ter o tablet da vida foi realmente muito conveniente. Segundo ele, elevar a raça das nuvens significava ajudá-los a encontrar harmonia com a raça humana, apagando a animosidade desta última e tornando a primeira mais receptiva. Leonel balançou a cabeça. Respirando fundo, ele começou. Assim começou uma lenda que se espalhou lentamente mas seguramente. Começando como um garotinho, Leonel libertou os escravos da raça humana e travou uma guerra silenciosa contra a raça das nuvens. Ele mudou os sentimentos deles lentamente, usando principalmente sua força dos sonhos para influenciá-los por longos períodos de tempo. Leonel já percebeu que a proporção de tempo desta zona era de 10 para 1. Então, para cada 10 anos que ele passava aqui, apenas um passaria no mundo exterior, e levou exatamente esse tempo. Ele não teve escolha a não ser levar tanto tempo. Ele não queria que os indivíduos da raça bárbara, que certamente estavam escondidos nas ervas daninhas, o expusessem, e como seu projeto de reprodução continuava. Eles não se importavam em prestar muita atenção aos pequenos detalhes de como a vida diária na raça das nuvens prosseguia. Assim, com o tempo, reprodução se tornou casamento interracial e o casamento interracial se tornou amor no matrimônio. Agora, era certo que os membros da raça bárbara que ficaram presos nessa zona junto com ele estavam começando a ficar ansiosos. 10 anos se passaram e eles ainda não tinham visto um sinal de Leonel. Na verdade, ao contrário disso, Leonel usou a existência deles para ajudá-lo a encontrar cada um deles. Era impossível para eles se esconderem da Tábua da Vida. Leonel os identificava com facilidade toda vez que os encontrava, e ainda assim eles não tinham ideia do que estava acontecendo ao redor. A melhor parte era que sair dessa zona à força só arruinaria seus anos de trabalho. No final, como Leonel havia dito, eles só poderiam ajudá-lo. No entanto, também estava claro que sua compreensão do que exatamente estava acontecendo nesta zona era limitada. Seus métodos de detecção usuais não estavam funcionando nesta zona e eles tiveram que usar meios mais convencionais. Foi então que Leonel obteve informações sobre quantos deles haviam desistido e começado a montar uma formação em larga escala para destruir completamente este mundo. Parece que o modo fácil que eu estava jogando não duraria para sempre. Leonel sorriu, mas isso também foi bom. Dando a ele 10 anos para se preparar, eles estavam pedindo uma perda. Capítulo 2864. Leonel agora tinha o corpo de um jovem de 20 anos. Naqueles anos, ele havia dado saltos inesperados em sua compreensão, e se não fosse pelo fato de ser muito mais lento do que quando estava no mundo exterior, ele se perguntaria por que ninguém aproveitava isso. Infelizmente, as leis de mundos incompletos eram exatamente isso, incompletas. Como tal, mesmo com muito mais tempo, era difícil fazer avanços. Dito isso, essa zona não era normal de forma alguma. Quando Leonel entrou nela pela primeira vez, ela lhe deu uma grande pressão.
Depois de algum tempo, ele percebeu que parte disso era porque ele estava no corpo de uma criança. Ainda assim, isso não significava que este mundo não pudesse exibir uma grande quantidade de influência e poder, e isso também tornava suas leis muito interessantes de estudar. No final, embora Leonel não tenha feito tanto progresso quanto teria feito no mundo exterior no mesmo período de 10 anos, ele fez cerca de 3 anos de progresso. Basicamente, isso significava que Leonel havia trocado um único ano por 3, uma grande vantagem. Da mesma forma, como era de se esperar, sua força explodiu. A única pena era que seu corpo original já era fraco demais para exibir toda a sua manipulação da força, e este corpo era ainda menos capaz de fazê-lo. Mas isso importava? Segurando uma lança de madeira comum nas mãos, um leve sorriso iluminou o rosto de Leonel. 3 dias devem ser suficientes. 3 dias para encerrar isso. Leonel se movia pelo mundo, atravessando grandes distâncias enquanto o chão encolhia sob seus pés. Ele parecia estar em paz completa. Se havia algo que o deixava triste, era o fato de não ver sua esposa há tanto tempo. Mesmo alguns dias eram demais, mas uma década? Se não fosse por sua forte fortaleza mental, ele já teria desistido desta zona. Leonel tinha apenas 27 anos para começar. Uma década era mais de 1/3 de sua vida. Mesmo que Aina estivesse ao seu lado, desperdiçar tanto tempo nesta zona teria sido difícil. Mas agora que tudo estava chegando ao fim, ele finalmente conseguiu respirar. Leonel parou. Ele estava na beira de um penhasco íngreme que caía em direção a um vasto oceano negro. Os céus estavam tempestuosos, e as ondas batiam contra a face do penhasco com tanta força que grandes pedras caíam nas profundezas escuras de tempos em tempos. Leonel apenas olhou de relance antes de levantar a cabeça e olhar para a distância. Era difícil de detectar, mas havia padrões de ondas que pareciam irregulares. Parecia que no meio do oceano havia rios correndo. Eles pareciam separados como se estivessem em um mundo completamente diferente. E eram precisamente essas correntes que eram a força que Arte Leonel estava procurando. Os bárbaros nem sequer são uma raça bem conhecida por sua criação, e ainda assim são capazes de tais coisas. Então aos Minerva que são capazes de construir uma cidade de artes da força natural. Ainda há muito a aprender. Bang! O som veio de repente, mas Leonel já havia se movido antes que ele o alcançasse. O penhasco onde ele estava explodiu como se uma fera tivesse dado uma grande mordida nele. Ele estava na beirada da nova ponta do penhasco, com suas roupas simples de linho esvoaçando como se ele nunca tivesse se movido. Seu olhar se moveu para cima, e ele viu um deus do mar parado nos céus com um olhar feroz. No entanto, ele pôde dizer em um instante que era um bárbaro disfarçado. Como esperado, eles não têm a capacidade de se livrar dos corpos para os quais foram transferidos. Já que estão tentando destruir esta zona, não há necessidade de se esforçarem tanto para tentar manter esta forma se não for preciso. Leonel estava confiante em usar o tablet da vida para retornar ao seu antigo corpo. A razão pela qual ele não fez isso foi porque ele queria limpar esta zona perfeitamente. Mas a raça bárbara obviamente não tinha o mesmo objetivo. Então a única explicação era que eles não podiam. Claro, depois de 10 anos de preparação, Leonel já havia confirmado isso há muito tempo. Mas essa era a primeira vez que ele os enfrentava de frente, então foi bom confirmar a verdade. Após confirmar isso, o pulso de Leonel tremeu. O homem da raça bárbara no corpo de um deus do mar não conseguiu nem reagir. Sua glabela foi perfurada, seus olhos se arregalaram antes de escurecerem lentamente. Como Leonel disse, ele fez um grande progresso. Ele não conseguia avançar sua dimensão, nem seu corpo, e também não conseguia acessar totalmente sua manipulação da força. Mas se ele fez 3 anos de progresso com as forças, então ele fez 10 com sua lança. Sua maestria com a lança já estava em um nível que a maioria nunca seria capaz de compreender em toda a vida, presos num corpo que não era o deles. Esses membros da raça bárbara não tiveram a mínima chance. Leonel deu um passo para fora do penhasco, mas parecia que ainda estava caminhando em terreno plano. As águas turbulentas abaixo dele foram forçadas a um estado de calmaria. As ondas semelhantes a tsunamis foram suprimidas em uma superfície estável e fria. Membros da raça bárbara disfarçados de várias raças começaram a emergir das águas, mas toda vez que um aparecia, Leonel simplesmente atacava uma única vez. As águas negras estavam rapidamente ficando tingidas de vermelho. Isso é muito decepcionante, a voz de Leonel retumbou. Não me diga que passei todo esse tempo me preparando sem motivo. Mostre-me a força de uma raça semideus. Sob o rugido de Leonel, uma esfera invisível empurrou uma forma crescente para fora da água, formando uma cratera que se estendia por quilômetros. Naquele momento, Leonel avistou uma luz vermelha brilhante saindo de baixo. Capítulo 2865. Bang! A fúria irrompeu da superfície da água, olhando seriamente para Leonel. Quem é você? A resposta de Leonel foi um golpe de lança. As pupilas de fúria se contraíram em pequenos buracos, seu corpo se contraiu. Parecia que ele estava encarando a lança mais simples que já teve em toda a sua vida, e ainda assim ela havia bloqueado todos os seus caminhos de retirada. Ele não conseguia entender como alguém poderia ter tanta habilidade com a lança. A raça bárbara não era conhecida por sua habilidade para começar. Eles se concentraram em poder esmagador e usaram sua onisciência para preencher a lacuna. No entanto, isso não significa que eles não conseguiam entender a habilidade quando haviam. E isso também não significava que a barbárie não fosse um tipo próprio de habilidade, apenas de uma forma diferente. Fúria sabia que não conseguiria enfrentar esse golpe. Ele imediatamente acelerou para uma retirada. A lança de Leonel parou a apenas 1 metro dele, mas o sangue ainda dividiu sua testa em duas, abrindo uma ferida superficial. Leonel balançou a cabeça.
Na verdade, Leonel sabia que sua maior desvantagem neste mundo era o pouco tempo que ele tinha para praticar. Mesmo de volta ao Dimensional Verse, ele estava sempre tentando recuperar o atraso. De novo e de novo, ele se deparou com pessoas que tinham muito mais experiência do que ele. Ele só entrou neste mundo quando tinha 18 anos e já fazia menos de 10 anos desde então, pelo menos em tempo real, fora das zonas. No entanto, agora ele havia recuperado 10 anos de repente e passou a maior parte do tempo aprimorando diligentemente seus fundamentos. Além disso, era preciso lembrar que ele estava bastante sem rumo na maior parte do tempo. Seu pai não lhe dera destruição final até depois de sua morte, então ele estava voando às cegas por conta própria. Então Leonel não só recuperou muito tempo, mas o fez com uma melhor compreensão de como progredir e do que este mundo esperava dele. Quando essas duas coisas chegaram ao auge, só se podia dizer que ele realmente se tornou um monstro. Seu pulso tremeu de novo, e de novo. Fúria continuou acelerando para trás, tentando fugir, mas a cada vez outro buraco aparecia em seu corpo. Ele foi levado embora, e cada passo que Leonel dava era mais um em seu coração. Nesta zona, a vantagem dos humanos brilhava tanto que era gritante. Em troca de seu alto talento, nenhum dos membros da raça bárbara que Leonel conheceu possuía uma força do estado de criação, e isso ficou evidente. Nesse ponto, abaixo do reino de Deus, Leonel não acreditava que alguém sem uma força do estado da criação pudesse suportar mais do que alguns golpes dele. Já que não há mais nada, simplesmente morra. Leonel veio aqui para uma grande batalha, apenas para ficar muito decepcionado. Essa era a desvantagem de seu novo caminho na força dos sonhos, ao que parecia. Ele havia se esforçado tanto em respeitar a raça bárbara que parecia que havia se preparado demais. Mas ele não podia negar que havia se beneficiado. Espere. Fúria rugiu. A lança de Leonel não parou, perfurando seu peito e coração. Você? Fúria tossiu um bocado de sangue. Tem alguma ideia? Leonel sacou sua lança e cortou sua cabeça. Ele não tinha vontade de ouvir sobre quem ele havia ofendido e quais seriam as consequências. Ele já tinha ouvido o suficiente. Ele sabia muito bem quem estava ofendendo. Ele simplesmente não se importava. Leonel olhou para as águas. Com um pisão, o resto da arte da força natural foi despedaçado e as correntes do oceano voltaram ao normal. Levante a raça das nuvens terminou. Reviva os espirituais. Leonel balançou a cabeça e riu. Quando ele verificou o que o tablet da vida queria que ele fizesse para resolver o último, ele quase não conseguia acreditar. Ele tinha pensado aleatoriamente uma vez antes que os espirituais e a raça humana eram muito similares. A diferença parecia ser apenas uma questão de alma, e foi também em grande parte por isso que ele não ousou confirmar de qual raça a quarta mão de raposa veio. Mas ele não esperava que estivesse realmente certo. Reviver os espirituais exigia apenas ajudar os humanos a evoluir. Na verdade, os dois poderiam ser falados de forma intercambiável. Quando Leonel soube disso, ele também percebeu que devia ser assim que Flaura controlava a raça espiritual. E para Leonel, que tinha experiência pessoal em como separar a alma do corpo e usá-la como sua força, esta missão secundária foi ainda mais fácil. O requisito de conclusão era apenas retornar o verso do Deus do Mar ao seu estado original. Então concluir as missões secundárias e ocultas seria o suficiente para atingir esse objetivo. Isso significava que restava apenas uma tarefa para Leonel. Dê à luz o oráculo e uma ordem do mar sábia. Leonel estava pensando há muito tempo sobre essa missão oculta. Nem mesmo o tablet da vida parecia conseguir lhe dar uma resposta real. Bem, pelo menos nenhuma com uma resposta tão definitiva quanto a que ele havia recebido para as outras. No entanto, ainda havia uma pista. Assim como o objetivo dizia, nunca houve uma besta divina baseada em água. Entre os fatores da linhagem da Estrela do Norte, havia forças espaciais, forças das trevas, algumas forças variantes. Mas nenhuma delas era a água. Embora Leonel tenha pensado nisso, havia pouco que ele pudesse fazer sobre isso. Não era como se ele pudesse simplesmente criar uma nova besta de nível enviado. Se ele pudesse, ele já não seria invencível? No final, parecia haver apenas uma maneira de fazer isso. Missão oculta, nascimento do oráculo e ordem do mar sábio? A resposta parecia óbvia. Estava em seu nome. Ele tinha que ter um filho e passar seu fator de linhagem da maneira normal. Não parecia haver outra saída, e isso deixou Leonel em um dilema. Passar por esta zona era a única maneira de ele ganhar força para proteger sua família e seus amigos. Simplesmente não havia outra maneira. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar esses pontos que havia gasto, e não tinha habilidade de proteger este mundo incompleto por um longo período de tempo sem primeiro refiná-lo em si mesmo. Mas ele também não tinha vontade de trair sua esposa. Mas como ele poderia dar à luz uma ordem sábia do mar sem engravidar um deus do mar? Capítulo 2866. Esse dilema havia paralisado Leonel por um longo tempo. Não importa o que acontecesse, ele nem sequer pensou em pegar o caminho mais fácil. Com 20 anos restantes, mesmo que ele não obrigasse uma deusa do mar a deitar em sua cama, ainda não seria difícil. Sem falar que sairia com tempo suficiente para tentar várias vezes dar à luz a criança que ele precisava. Certamente havia muitos homens que teriam feito isso. Ninguém jamais acusou as mulheres deus do mar de não serem excepcionalmente bonitas, mas Leonel simplesmente não tinha interesse em dar esse passo. Na opinião dele, parte de proteger sua esposa significava proteger o coração dela. Isso era tão importante quanto qualquer outra coisa. Era a mesma razão pela qual ele ficava tão furioso toda vez que alguém a menosprezava, mesmo que fosse da menor forma. Mesmo que ele estivesse disposto a forçar sua esposa a assumir tal fardo, o que aconteceria com seu filho? Ele poderia simplesmente deixá-los na zona, usando-os como uma passagem só de ida para se fortalecer? Que tipo de homem ele seria então? Essa criança também não seria parte de sua família? Havia várias coisas erradas com esse caminho. Sabendo que esse caminho não daria frutos, Leonel pensou em muitas outras coisas.
Talvez tentando transmitir sua linhagem, talvez estudando seu corpo para tentar replicar o fator de linhagem. Ele até pensou em usar as habilidades de replicação da raça das nuvens para tentar fazer engenharia reversa no fator de linhagem da Estrela do Norte. Mas cada um desses caminhos exigiu mais tempo e experiência do que ele tinha. Talvez se ele tivesse Aina ao seu lado, ele poderia confiar nela para fazer a tentativa. Mas ele não fez. Já era bastante difícil criar um método sistemático para ajudar os humanos a separar suas almas de seus corpos, pelo menos um que não exigisse que eles fossem comidos vivos como ele. Fazer isso parecia ir longe demais. Foi então que Leonel percebeu uma coisa. A opção de engravidar uma deusa do mar só apareceu porque ele tinha o fator de linhagem da Estrela do Norte para começar. Então o que outra pessoa teria feito? Era preciso lembrar que missões ocultas não precisavam ser concluídas. Na verdade, missões secundárias também não. Então, tecnicamente falando, uma pessoa não precisaria fazer nada para limpar esta zona. Mas o que era interessante era que normalmente uma zona subdimensional teria um limite de tempo, em que o mínimo de missões tinha que ser concluído ou então você ficaria preso para sempre. Mas, de acordo com o tablet da vida, não havia um para esta zona. Isso significava que a menos que todas as missões fossem concluídas, esta zona nunca fecharia. Isso não significava que a menos que alguém fosse da Ordem das Estrelas Sábias como Leonel, nunca teria essa chance? E agora? A raça bárbara não escolheu usar o mar para se libertar dessa zona impossível de limpar? Por que isso? Leonel era a anomalia desta zona. Então, se ele não conseguiu tirar vantagem, não seria porque ele era simplesmente muito tolo? Se não houvesse uma ordem do mar sábio, se ele precisasse gerar um oráculo, ele teria que se tornar a pessoa que preencheria esses requisitos. Leonel estava bem alto acima do oceano, respirando fundo. Ele fechou os olhos, estabilizando a respiração. Esse era um pensamento que ele teve 10 anos atrás, não uma conclusão a que chegou agora. Só que, embora tivesse decidido o que deveria fazer, ele não tinha ideia de como executar o como. O que significava ser uma ordem sábia do mar? Por que a raça bárbara escolheu usar o oceano para atravessar este mundo em vez de desenhar a formação de uma maneira mais fácil? A resposta para a última era óbvia para Leonel. Isso porque o estado natural deste mundo pendia para a força da água. Mesmo sem a intervenção dos bárbaros, os deuses do mar seriam a raça proeminente deste mundo. No entanto, isso ainda não respondeu à pergunta. Por mais importantes que os minerais e as variações da força terrestre sejam para o corpo, como eles poderiam ser mais importantes que a água? A força da Terra era a âncora da força. Sua existência permitia que as energias do universo se estabelecessem e florescessem. Nesse caso, a força da água era a âncora da vida. Sua existência permitia que os seres vivos mantivessem suas vidas. Era uma explicação conveniente, mas não ressoou muito com Leonel. Parecia que ele estava perdendo alguma coisa. Por que terra e água? Por que não fogo? Por que não vento? Por que não qualquer uma das outras forças existentes? E o que havia de tão importante na água que merecia receber o título de Ordem Estelar? O nome da Ordem das Estrelas Sábias foi chamado assim, não Ordem da Terra Sábia. Então por que a Ordem dos Mares Sábios era tão importante? No entanto, o que era interessante era talvez a coisa mais simples. Algo tão simples que Leonel havia negligenciado por muito tempo. A palavra mar não significava apenas água. Era perfeitamente definida como um corpo de água salgada. Como os oceanos e mares se tornaram salgados? Não foi por causa do escoamento da terra? Neste caso, poderia ser que todo esse tempo, força da água era apenas uma cortina de fumaça? Poderia ser que todo esse tempo, desde o começo, Ordem Sábia do Mar se referia tanto à terra quanto à água? Então qual era o propósito? Por que tentar criar um espelho da Ordem das Estrelas Sábias dessa forma? Quando Leonel pensou sobre isso, a resposta também pareceu óbvia. Se a Estrela do Norte seria a morte da existência, então a vida não deveria ser o contraponto a isso? Ele estava se perguntando quem havia jogado uma tábua dourada neste mundo. Parecia que pela primeira vez essa pessoa não tinha intenções sinistras. Em vez disso, eles buscavam um caminho para a sobrevivência não apenas para si mesmos, mas para o mundo inteiro. Nesse caso, Leonel os atenderia. Bum! Os olhos de Leonel se abriram de repente, e os oceanos começaram a se agitar violentamente. Capítulo 2867. A chave para essa mudança foi o título de Ordem das Estrelas Sábias. Leonel pensou muito sobre isso. Na verdade, ele passou 10 anos inteiros exatamente nesse problema. O que significava ser uma ordem estelar? O que significava ser uma ordem estelar sábia? Leonel teve sua resposta. A luz nos olhos de Leonel brilhou ainda mais. Quando Leonel despertou sua ordem estelar pela primeira vez, tornando-se oficialmente uma ordem estelar sábia, ele sentiu isso mais claramente do que nunca. No entanto, foi somente graças a Aina que ele realmente conseguiu entender. O protocolo que Aina criou para permitir que seu fator de linhagem confiasse mais em sua alma do que em seu corpo era exatamente o que ele precisava. O cerne de uma ordem das estrelas sábias estava em sua alma. Nesses anos, Leonel percebeu que precisamente a diferença entre as ordens estelares e aquelas que apenas carregavam o fator de linhagem da Estrela do Norte era o quanto sua alma estava envolvida em sua força. Aqueles no último grupo eram existências que só podiam fortalecer seus corpos, usando as afinidades que lhes eram concedidas para se fortalecerem. No entanto, os primeiros usaram suas almas e corpos, alcançando um estado e nível que os últimos não conseguiam igualar. Foi por isso que as ordens estelares conseguiram extrair muito mais poder até mesmo dos níveis mais fracos da hierarquia, porque elas conseguiram acessar muito mais poder do enviado. Nesse caso, isso significava que a chave para Leonel se tornar um sábio da Ordem do Mar residia em seu coração.
Ele não tinha a mínima ideia de como fazer isso até perceber que tinha o meio perfeito. Seu núcleo de mana. Desde o começo, a existência do núcleo de mana sempre foi uma anomalia para Leonel. Ele passou por ondas de uso intenso e depois o ignorava porque às vezes ele pensava em grandes métodos para colocá-lo em ação, e em outras vezes sua força pessoal superava esses métodos, tornando difícil para ele fazer qualquer coisa com ele. Nos últimos casos, usá-lo seria mais uma perda de tempo do que qualquer outra coisa. No entanto, anos atrás, ele fez um grande avanço. Usando seu núcleo de mana e sua compreensão das artes da força, Leonel foi capaz de esmagar o patriarca Chafra e limpar a torre das artes da força com grande facilidade. Ao usar seu núcleo de mana como um proxy e sua alma para analisar o mundo, ele foi capaz de criar as artes da força natural perfeitas, aquelas que eram capazes de neutralizar a torre de artes da força quase instantaneamente todas as vezes. Então havia seu eu iluminado, a versão de si mesmo que parou de se conter e puxou a linhagem do Azura dos sonhos de suas profundezas ocultas. Era preciso lembrar que o núcleo de mana de Leonel nem sempre foi a elaborada árvore de artes da força que era agora. Era antes muito mais simples e sem graça, parecendo muito mais com um núcleo real. Leonel nunca entendeu verdadeiramente porque seu eu iluminado decidiu mudá-lo para o que era agora. Era uma árvore imponente com folhas que dançavam uma variedade de cores, cada uma para as várias forças que ele havia conseguido compreender e cada uma complexa arte da força de runas. Quanto mais você olhava, mais complicado parecia se tornar. Quanto mais Leonel pensava nisso, mais se lembrava das artes da força natural. Runas. Esse foi o nome que ele escolheu para dar aleatoriamente as marcações em seus 2 nodos inatos, então ele transferiu o nome para o núcleo de mana também. Mas elas não eram apenas artes da força natural, artes da força natural perfeitamente adaptadas a um conjunto de forças, artes da força natural se levadas ao seu extremo lógico. Poderia replicar os efeitos dos nós inatos também? Essa foi uma constatação chocante, mas com a qual Leonel também pouco se importou. Sua interação com Elrion disse que para os deuses, criar nodos inatos não era nada especial. Se dependesse de Elrion, ele poderia ter 10 nodos inatos e isso nem faria um estrago na riqueza da raça Plutus. Não. Porque isso realmente importava era porque isso significava que Leonel tinha um método perfeito para atingir exatamente o que ele queria. Aqui e agora. A missão principal queria que ele retornasse o verso do Deus do Mar ao seu estado original. Ele conseguia sentir o estado natural tão claramente através do seu núcleo de mana. Usando-o para se comunicar com o mundo ao seu redor, seu núcleo de mana começou a mudar. Folhas de fogo, espaço e escuridão começaram a cair como se o verão tivesse acabado. Em seu lugar, lindas folhas de bronze e safira brilhante começaram a crescer. O porta-malas era o mesmo. Seu corpo principal parecia ter sido esculpido em latão, brilhando como ouro, e em seu corpo runas complexas de azul radiante estavam esculpidas passo a passo. Leonel podia sentir isso claramente. Se antes ele só podia especular o que significava ser um oráculo, agora isso era quase certo. O que significava ser uma ordem do mar sábio? Você precisava da fundação de uma ordem das estrelas sábias para construir. Foi a comunicação entre a estrela e o mar que se tornou o poder de uma sábia ordem do mar. Se em uma respiração você pudesse olhar para as estrelas e em outra, você pudesse se ancorar na realidade. Que parte do mundo você não entenderia? O que não poderia estar ao seu alcance? O que sua mente não poderia controlar e o que você possivelmente não poderia ver através? Bum! A força dos sonhos de Leonel atravessou a barreira do estado da criação com tanta força que o mundo quase foi destruído. Lentamente a zona começou a se desintegrar em partículas de luz conforme a missão oculta era concluída. Capítulo 2868. Leonel ignorou completamente o mundo em ruínas ao seu redor. No momento em que sentiu que a zona havia sido limpa, ele se livrou do corpo que estava usando o tempo todo e tirou sua esposa do cubo segmentado. Aina nem teve chance de reagir antes que Leonel a abraçasse com força. Ele respirou o cheiro dela e só agora ele finalmente se sentiu em paz. Ele nem se importava com seu sucesso, nem se importava em prestar atenção às mudanças em seu entorno. Fazia 10 anos que ele não via sua esposa. Um dia era muito longo, imagine tanto tempo. Aina engoliu as palavras que ia dizer e abraçou Leonel de volta, enterrando a cabeça em seu peito. Ela conseguia sentir suas emoções claramente. Este último ano foi difícil para ela, mas como poderia se comparar aos 10 anos de Leonel? Não conseguir sentir se ele estava vivo ou morto foi provavelmente o mais difícil. Ela apenas continuou olhando para a tatuagem do seu dedo, imaginando se ela desapareceria no próximo segundo. Leonel respirou fundo e sorriu. Você não foi procurar outro marido, não é? Aina beliscou sua cintura e Leonel estremeceu. Ele tossiu. Você ficou mais forte. Aina sorriu com a bochecha ainda enterrada no peito. Claro. Leonel sorriu. Aina havia retornado à 8ª dimensão. Ao contrário de Leonel, Aina estava no mundo de Anastasia, um mundo perfeito equivalente a um reino de Deus. Com tanto tempo para meditar e focar em seu progresso, ela conseguiu encontrar um novo caminho de avanço e finalmente saiu da 4ª dimensão, retornando à 8ª. Além disso, ela estava várias vezes mais poderosa do que da última vez, como esperado, graças ao seu método de renascimento. Ok, fique aqui, disse Leonel. Você vai embora de novo? Aina franziu a testa. De jeito nenhum. Eu só quero um colírio para os olhos enquanto mudo o mundo. Aina sorriu, mas isso não a impediu de dar outro beliscão em Leonel. Leonel respirou fundo, meio com dor e meio em meditação concentrada. Naquele momento, o verso do Deus do Mar retumbou. À medida que as partículas de luz desciam, Leonel podia senti-las transcendendo e rapidamente alcançando seus padrões. Seu núcleo de mana tremeu, e a luz do mundo pareceu se concentrar nele. Cada estrela no mundo incompleto explodiu de repente, enviando raios de lasers para todos os lados. Esses lasers se conectaram uns com os outros, formando uma enorme matriz num piscar de olhos. Fora do verso do Deus do Mar, a situação não era muito boa.
Pelo menos não era para Leonel. A raça bárbara já havia percebido que algo estava errado e um par familiar de bárbaros, fortes e magros, estava do lado de fora do mundo. A raça bárbara ainda estava tentando manter o que estava acontecendo aqui em segredo, então eles não podiam mobilizar muitos de sua raça. Mas, de acordo com as informações que receberam, eles estavam enfrentando duas raças mortais, e isso os confundiu. As pessoas que eles enviaram estavam sendo derrotadas pelos mortais? De repente, o homem magro da raça bárbara virou a palma da mão. Suas pupilas se contraíram. Mortos. Estão todos mortos. O que? O homem magro da raça bárbara tapou a boca com a mão. O que você pensa que está fazendo, expondo sua aura desse jeito? Você quer enviar um sinal para todo mundo? Cai fora. O bárbaro corpulento se libertou. Isso não faz sentido algum. Eles entraram em uma zona. A única maneira que vejo para eles terem perdido suas vidas desse jeito é se eles perdessem o controle de seus próprios corpos. Mesmo assim, a força deles. Leonel Morales atraiu muita atenção por causa do grande número de forças de estado de vida que ele controla. Se ele também recebeu um corpo mais forte do que os outros na zona, então esse foi um resultado inevitável. E o Talon? Se ele estiver morto, aquela mulher vai nos matar. Ele não parece estar entre a contagem. Mas também não houve nenhuma palavra dele. Eles o enviaram na primeira onda e ele simplesmente desapareceu. Aquele pirralho não pode estar matando aula, certo? Bum! Os dois olharam para o mundo incompleto simultaneamente. Seus olhos se arregalaram o máximo que puderam, o mundo lentamente encolhendo diante de seus olhos. Não estava encolhendo. Era de conhecimento geral que os mundos incompletos pareciam muito menores por fora do que eram por dentro. Então o que diabos estava acontecendo agora? Leonel agarrou-se a Aina, sentindo cada canto do mundo. Ele ainda estava no nível 1 da quinta dimensão. Tecnicamente falando, ele deveria estar absorvendo o espírito do mundo com potencial do reino de Deus. No entanto, naquele momento, Leonel estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. Orbes de espírito do mundo começaram a aparecer ao redor dele, um após o outro. Ao mesmo tempo, espíritos do mundo do verso do Deus do Mar surgiram em sua direção, fundindo-os e melhorando-os. Nível 2. Ele absorveu o primeiro. Nível 3. 1 segundo. Nível 4. 1/3. Seu poder aumentou, melhorando aos trancos e barrancos. Quanto mais sua força aumentava, mais acesso às suas forças ele ganhava. Lentamente, ele começou a sentir o verdadeiro poder do estado de vida e percebeu o quanto estava sendo enganado. Nível 7. Nível 8. Nível 9. Leonel levantou a cabeça para o céu e rugiu. Naquele momento, todas as estrelas de conexão convergiram com ele como centro, como se ele tivesse se tornado a peça central de sua própria constelação. O reino da constelação de Leonel entrou no grau prata. Sua soberania do sonho verdadeiro alcançou o grau prata. Sua verdadeira soberania de destruição atingiu o grau prata. A aura de Leonel brilhava tanto que parecia que ele realmente havia se tornado uma estrela de sua própria criação. De pé no centro do mundo com sua esposa nos braços, ele realmente se sentia invencível. E foi então que ele abriu um buraco na sexta dimensão. Sua aura disparou mais uma vez, e seu cabelo violeta oscilou descontroladamente. O verso do Deus do Mar convergiu completamente, fundindo-se ao corpo de Leonel. O casal se viu parado na imensidão do vazio, enquanto 2 especialistas da raça bárbara da 9ª dimensão os encaravam em choque. Capítulo 2869. Ah, olá! Leonel olhou para os 2 bárbaros e sorriu. Eles ficaram completamente surpresos com sua reação. Leonel nem parecia entender quem eles eram. Ele estava apenas segurando sua esposa e sorrindo para eles. Em um instante, Leonel já tinha visto através desses 2. Ele não só podia usar o tablet da vida para entender seus fatores de linhagem e índices de habilidade, mas também podia sentir muito claramente seu nível de manipulação da força. Ambos tinham apenas força do estado quase criação. Ele não os teria levado muito a sério mesmo antes de invadir a sexta dimensão, muito menos agora. O que era curioso, porém, era o índice de habilidade deles. Os 2 pareciam ser gêmeos e tinham um raro índice de habilidade que os unia. Isso amplificava sua força e permitia que suas capacidades de batalha aumentassem exponencialmente. Como tal, seria inapropriado olhar para eles simplesmente por suas forças do estado quase criação. Juntos, eles não eram mais fracos do que um especialista da 9ª dimensão com uma verdadeira força de estado de criação. Mas esse era apenas um aspecto de sua força. O aumento de sua manipulação de força era apenas uma questão. Seja o fator de linhagem, técnicas ou qualquer outra coisa, tudo foi amplificado várias vezes. Pode-se dizer que eles estavam se aproximando da força dos ancestrais da raça bárbara. Claro, eles ainda estavam bem distantes daquele nível, mas eles certamente eram anciãos estabelecidos. Leonel conseguiu ver tudo isso com um único olhar, e nem precisou trocar um único soco. Isso se deveu a uma combinação de seu novo status de ordem sábia do mar e o tablet da vida. O mundo era sua ostra. Você é Leonel Morales. Eu sou. Leonel assentiu. Não havia sentido em tentar esconder, já que as coisas tinham chegado a esse ponto. Você tem consciência do que fez? Eu pareço um idiota para você? Sim. O corpulento bárbaro rugiu. Sua voz se fez ouvir. Se uma existência normal estivesse entre eles, eles teriam sido despedaçados. E, no entanto, isso só fez o cabelo de Leonel voar para trás. Ei, você é tão barulhento. Não vê que estou tentando aproveitar um momento com minha esposa?
As pupilas dos dois se contraíram. Como um humano poderia ficar insensível a um rugido deles? Além disso, me chamar de idiota quando você deveria saber que seu sobrinho está em minha posse. É um pouco irônico, você não acha? Aina não estava apenas treinando todo esse tempo. Ou mais precisamente, pode-se dizer que seus métodos de treinamento não eram todos relacionados à meditação silenciosa. No cubo segmentado havia os corpos de 2 semideuses, e depois de sua experiência dissecando o cadáver de um deus do mar, ela percebeu que havia outra maneira de progredir. Talon proporcionou uma oportunidade única de pesquisa porque a clarividência e a onisciência da raça bárbara eram muito semelhantes às habilidades de Aina. Enquanto fazia isso, ela convenientemente descobriu uma grande quantidade de informações de Talon que ela havia dado a Leonel depois que ele existiu. Você, sabe, eu pensava mais na raça bárbara. Mas seus gênios não são muito fortes, e parece que seus anciões também não são muito inteligentes. Ouvi dizer que há um ancestral da sua raça apaixonado por um garotinho como Talon. Você não acha isso um pouco estranho? Você nunca ouviu falar em aliciamento? Os homens da raça bárbara piscaram em confusão. Eles não tinham uma palavra para o que Leonel estava falando, mas ouvindo Aina ter que reprimir uma risada, eles ficaram instantaneamente enfurecidos. Até mesmo os mais equilibrados entre os dois ainda sentiam vontade de arrancar a cabeça de Leonel de seus ombros. Eu me pergunto, se Talon morrer, o que acontecerá com vocês dois? Suas expressões escureceram e eles ficaram em silêncio. Se Talon morrer, o que vai acontecer com você? Perguntou o tio magro de Talon com a voz estridente. Eu ofendi pessoas muito mais fortes. Não me comovi. Eles zombaram. Então por que você está falando tanto? Por quê? Porque eu quero segurar minha esposa um pouco mais e não quero ter que brigar ainda. Leonel suspirou e finalmente soltou a cintura de Aina. Ele puxou uma lança. Era simples e de madeira. Até a lâmina era formada em uma lança de ferro igualmente simples. E ainda assim, os dois não conseguiam tirar os olhos daquilo. Aina fez beicinho. Você não vai me deixar lutar? Já faz tanto tempo. Você quer? Leonel perguntou. Eu realmente não me importo. Na verdade, tenho lutado muito, embora eles estivessem um pouco fracos. Não vá você, disse Aina depois de um tempo, com um sorriso misterioso se espalhando em seu rosto. Ao ver o olhar dela, o sangue de Leonel ferveu. 10 anos. A única maneira que Leonel conseguiu descrever isso foi dizendo que suas bolas estavam realmente muito pesadas agora. Ele desviou o olhar. Não seria uma boa aparência se ele entrasse em batalha com uma ereção furiosa. Velhas avós. Montes de merda. Ancestrais ladrões de berços que têm como alvo bebês de sua raça. Leonel começou a cantar, e se a princípio os homens da raça bárbara ficaram confusos, o último verso os enfureceu completamente. Eu vou matá-lo. O tio corpulento correu em direção a Leonel. Ele nem sequer sacou uma arma, socando com um ímpeto que poderia destruir o mundo. Leonel sorriu e perfurou apenas uma vez. O punho e a ponta da lâmina se encontraram, mas não houve nenhum som. Além de uma lufada de vento, tudo estava em silêncio. Era como se ambos estivessem apenas lutando e não tivessem planos de machucar um ao outro. De repente, o corpulento bárbaro recuou apressadamente. Ele olhou para seu punho em choque. Não havia nada além de uma pequena gota de sangue, mas foi justamente isso que o chocou tanto. Você, como um especialista da sexta dimensão, fez isso com ele? Como uma coisa dessas era possível? Leonel brandiu sua lança e bateu no ar, fazendo com que ondulações se espalhassem como um lago outrora calmo. Vamos juntos. Não desperdice meu tempo. Capítulo 2870. Como você ousa? Os dois irmãos rugiram. Dessa vez, nem o tio magricelo de Talon conseguiu conter sua fúria. Ele sentiu que ia explodir do mesmo jeito. Mas Leonel estava alto e orgulhoso. Sua lança estava levemente apontada para o chão, seu olhar carregando o peso de um universo inteiro. Mostre-me do que um semideus é capaz. Bang, bang. Leonel perfurou 2 vezes e os dois irmãos correram para bloquear. O poder dele se multiplicou um sobre o outro e um escudo de força da terra tomou forma. Entretanto, para sua surpresa, o ar cortante da lança de Leonel girou e se contorceu, puxando sua força terrestre para uma espiral e despojando o ar de sua força. Suas expressões mudaram e eles se apressaram em recuar ainda mais. Uma linha de sangue se formou em ambos os antebraços e seus braços tremiam. Como foi isso? Leonel perguntou, olhando para Aina. Estava tudo bem. Está tudo bem? Aina sorriu docemente. 9,63 de 10. Ah, uma pontuação generosa. Estou lhe dando uma desvantagem. Por que isso? Minha cama está um pouco fria. As pupilas de Leonel se contraíram, e algo se moveu abaixo de sua cintura. Ele rapidamente desviou o olhar, começando um canto familiar. Ancestrais ladrões de berços. Leonel e os homens da raça bárbara entraram em confronto mais uma vez. Uma risada calorosa encheu os céus enquanto a lança de Leonel dançava e as marcas de Aina ficavam cada vez mais altas. Os gêmeos já haviam percebido há muito tempo que precisavam levar essa batalha a sério, mas não importava o quanto tentassem, não conseguiam superar a barreira. Leonel não parecia estar usando nenhuma força, mas ele a suprimiu de todos os ângulos e sensações. Era tão natural que... criação. Os dois rugiram ao mesmo tempo, e a percepção disso destruiu sua visão de mundo. O estado de criação não era apenas um nível de manipulação de força mais forte, era uma mudança completa de estado. O estado de criação estava localizado na primeira dimensão, um reino que nem mesmo os reguladores podiam tocar. Alguém com uma força desse nível poderia sentir e ver todas as coisas. Alguém com uma força de sonho desse nível. Era um monstro intocável. O medo tomou conta de seus corações e seus braços tremeram. Acalmar. O bárbaro magro falou primeiro. Você não percebeu? Você acha que ele mal conseguiu nos machucar porque ele está realmente brincando conosco? Não é óbvio que ele não consegue? Leonel olhou para Aina provocando-a, enviando mensagens secretas. Você acha que isso é possível? Claro, posso te dizer com bastante ousadia.
Foi minha força dos sonhos que invadiu o estado de criação primeiro, então meu poder ofensivo não é tão grande quanto minha habilidade de combate. Ouvindo Leonel admitir isso corajosamente, eles tremeram. Mas o fato de ele poder ouvir a comunicação secreta deles foi ainda mais chocante. Força dos sonhos do estado de criação. Realmente, somente algo assim poderia exibir tamanha força. Leonel bateu sua lança no ar e ondulações se espalharam. Parecia que Leonel estava brincando com a realidade, as leis fundamentais do mundo sendo puxadas e torcidas em torno de sua lança. Então, se sente melhor? Leonel perguntou com um sorriso. Não posso te machucar. Então por que você não está atacando ainda? O corpulento bárbaro mal conseguia aguentar mais e estava prestes a avançar, mas seu irmão o deteve mais uma vez. O que você quer? Leonel piscou, como se estivesse confuso. O que você quer dizer com isso? Eu sei que você está tentando tirar algo disso. Há necessidade de continuar enrolando? Leonel sorriu. Achei que estava só enrolando. Você provou seu poder. Já chega. Leonel riu. Sinceramente, não estou realmente interessado em falar com vocês dois. Vocês não conseguem decidir nada. Os olhos do bárbaro magro se estreitaram. Ele queria dizer que Leonel estava se superestimando. Mas será que estava? Neste ponto, ele era apenas mais fraco que os ancestrais de sua raça. Talvez apenas um punhado de anciões e verdadeiros gênios pudessem trazer à tona sua força total. A pior parte era que gênios como Talon claramente não eram o suficiente. Eles não só tinham que ser gênios no nível de Talon, mas eles teriam que estar pelo menos na 8ª dimensão. Isso tudo era muito sufocante. Isso nem fazia sentido lógico, e ainda assim a realidade estava bem diante deles. Se eles ainda se recusassem a aceitar, eles seriam simplesmente muito ignorantes. Não importa o quão talentoso você seja, é só você. Você não pode esperar falar como igual. Nossas mortes não mudarão nada. Só eu. Leonel piscou. Esposa. Leonel olhou para Aina e ela deu um passo à frente. Bang. Naquele instante, ambos os gêmeos irromperam em uma chuva de sangue. Foi tão devastador que até Leonel pensou por um momento que Aina o havia matado. Mas ele descartou o pensamento porque sabia que Aina não cometeria tal erro. Logo, a névoa de sangue se dissipou e os dois homens apareceram tremendo. Não havia um único centímetro de seus corpos que não estivesse ferido. Parecia que sua pele tinha sido cortada em tiras. Soberano de sangue. Leonel piscou, também não esperava por isso. Aina nunca tinha conseguido controlar o sangue nos corpos dos outros antes. No momento em que teve esse pensamento, ele percebeu que algo estava se movendo abaixo de sua cintura. Ei, 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 Leonel gritou. Você está tentando envergonhar seu marido? Aina apareceu ao lado de Leonel em uma brisa perfumada. Ela juntou as mãos atrás das costas e olhou para baixo de forma quase fofa, com um sorriso encantador nos lábios. Leonel cobriu a virilha. Comporte-se. Aina riu e deixou Leonel ir. Ela sabia que se Leonel quisesse pará-la seria fácil. Ele também não tinha uma força de estado de criação? Na verdade, era uma que acontecia de sinergizar com seu índice de habilidade de controle, o que lhe garantia domínio perfeito sobre sua mente e corpo. Entendeu agora? Leonel perguntou com um sorriso. De fato. A voz repentina fez os olhos de Leonel se estreitarem, mas seu sorriso não desapareceu. Essa pessoa não estava ali. Na verdade, apenas sua voz e presença estavam. Quando alguém tinha uma voz do estado de criação, a distância era quase sem sentido, contanto que você tivesse algo para se fixar. A primeira dimensão foi descrita inapropriadamente como a mais simples das dimensões na física da Terra, mas isso também não estava totalmente errado. Eram mais simples, mas isso acontecia porque conseguia conter toda a existência em um único ponto, sem latitude ou longitude. Na primeira dimensão, a distância não tinha importância. Se não fosse pelas limitações de seu corpo, Leonel certamente poderia projetar sua mente para qualquer lugar na existência que ele quisesse. Esse era o poder do estado de criação. Mas mesmo que ele não pudesse, isso não significava que ele temesse essa pessoa. Já que ele ousou agir, ele também ousou executar. E agora que ele tinha uma força dos sonhos do estado de criação, ele não temia que ninguém abaixo do reino de Deus encontrasse sua localização se ele não quisesse. Você deve ser Analisia, disse Leonel. Faz muito tempo que um júnior não ousa me chamar pelo meu nome. Ouvi dizer que você gosta bastante de juniores. Leonel piscou inocentemente, como se não entendesse que a estava insultando. Os dois bárbaros estavam suando frio, afirmando que Analisia não presumiu que foram eles que lhe deram essa informação. Você entendeu errado, Analisia disse calmamente. A reencarnação do meu marido dificilmente poderia ser considerada um roubo do berço, não é mesmo? Os dois bárbaros ficaram ainda mais chocados. Eles queriam gritar e perguntar a Analisia por que ela estava contando isso a uma pessoa de fora, mas eles ousaram questionar essa mulher. Bem, poderia haver muito debate filosófico sobre isso, disse Leonel com uma risada. Ah, conte-me. São apenas trivialidades da raça humana, Leonel disse com um aceno de mão. Quando a sociedade se torna pacífica demais, as pessoas adoram debater assuntos inúteis. Agora estou ainda mais interessada, disse Analisia com uma risada. Bem, tudo bem. Leonel obedeceu. Se Talon é realmente a reencarnação do seu marido, ele é considerado a mesma pessoa ou uma pessoa diferente agora? Uma pessoa é suas memórias, suas almas, a soma de suas experiências, apenas seus corpos. Mesmo que ele tenha sido seu marido em uma vida passada, ele ainda deveria ser considerado seu marido agora? Ele ainda é uma pessoa independente se você já o forçou a uma identidade antiga? Você não arruinou o ponto de sua reencarnação? Os dois homens da raça bárbara prenderam a respiração, tentando fingir que não estavam pensando no que Leonel estava dizendo. Depois de um tempo, Analisia riu. Talon disse que você era bem irritante. Não acredito que você se importe muito com isso. Você só está fazendo isso para atacar minha mente. Tenho que dizer, seus esquemas abertos são bem coniventes porque funcionam. Você é um jovem diligente com um futuro brilhante pela frente.
Você é arrogante, mas parece ser bem justificado. Tenho que dizer que estou muito impressionado com você, mas você ainda exagerou. Eu me pergunto o que o mundo pensaria quando descobrisse que foi você quem desencadeou uma guerra entre deuses e semideuses? As pupilas de Leonel se contraíram em pequenos orifícios. Capítulo 2871. Leonel não respondeu. Na verdade, depois de um tempo, ele pareceu ter retornado a um estado perfeito de calma. Ele ficou ali, esperando que a Analisia falasse novamente. Ele quase podia sentir a carranca de Analisia. A reação dele foi muito calma da parte dela, e ela não pareceu gostar muito disso. Mas o que isso tinha a ver com Leonel? Ele estava exagerando na mão dela? Parecia mais que ela tinha, jogando essa carta muito cedo nessas negociações. Fingir estar calmo só funciona se o inimigo não tiver a sua fraqueza, disse Analisia com indiferença. Sua voz não parece mais tão brincalhona, Leonel respondeu com a mesma indiferença. Nem você. A diferença entre nós é que, por um lado, sua indiferença é por causa da raiva. A minha é por causa da decepção. Eu pensei que o apelido de Bárbaro era apenas um nome impróprio. Eu não esperava que ele realmente viesse com a estupidez esperada. O tom de Analisia tornou-se gélido. Você está brincando com fogo, garoto. Estou? Acho que você esqueceu que seu marido está em minhas mãos, antes de tudo. Segundo, por que você estaria me ameaçando com algo que todos poderiam descobrir? A única explicação é que você descobriu usando um método que só você sabe. Isso só deixa uma explicação. Os deuses do mar e sua tábua dourada. Embora haja uma chance de todos saberem e você estar apenas oferecendo proteção sutilmente. Primeiro, não acredito que a raça bárbara seria tão ousada a ponto de ofender os deuses tão abertamente. E segundo, você me acha um idiota? Você acha que eu te chamei para te dar as rédeas? Você não entende quem tem o poder aqui? Se eu ouso forçar até mesmo os deuses a uma guerra, o que diabos alguns semideuses podem fazer comigo? O frio gélido na voz de Leonel só parecia aumentar. Ele queria fazer isso de forma amigável, mas parecia que a única maneira que esses deuses e semideuses entendiam era o caminho da força. Eles não tremeram sob o terror dos Plutos? Os vazios? A antiga Minerva? Nesse caso, ele se tornaria esse terror. Sua vida não seria mais ditada por mais ninguém. Analisia começou a rir, mas também era por causa de um frio congelante. Era óbvio que Leonel a havia exposto. A informação que ela recebeu era, de fato, dos deuses do mar, mais precisamente da Ordem Sábia do Mar. Porém, agora que ele havia exposto o problema, Leonel não precisava dizer qual era o problema em tantas palavras. Primeiro, mesmo que fosse verdade, como eles provariam isso sem a tábua de ouro? Todo esse tempo, eles deixaram a tábua dourada com a mãe de Sashai porque era inútil em suas mãos, mas muito pelo contrário nas mãos dela. Havia uma razão para todos quererem uma ordem da estrela sábia. Caso contrário, a tábua sozinha só poderia ser usada para a tarefa servis, comparativamente falando. Bem, se uma tarefa servir fosse ressuscitar os mortos. Entretanto, nas mãos da sábia Ordem do Mar, ela conseguia prever coisas muito à frente. Era preciso lembrar que a raça bárbara não era uma raça artesã, nem era muito conhecida por suas profissões secundárias. Então como eles conseguiram criar esse caminho para si mesmos? A realidade é que eles deram muita importância à mãe de Sashai porque ela era a chave para todo o sucesso deles até agora. Claro, a raça bárbara tinha seus especialistas, mas havia uma diferença entre ter alguns gênios em um campo e uma fundação inteira. Se alguém quisesse elevar uma raça inteira, o segundo era obrigatório. Isso significava que, embora Leonel não tivesse dito isso, era óbvio que ele não possuía apenas uma das fraquezas da raça bárbara, mas duas delas. Ele não apenas tinha o mundo deles como refém, como também tinha uma das peças-chave para sua ascensão. Não, ele tinha duas peças-chave, Talon e Ordem Sábia do Mar. Como ele disse, já que ele ousou brincar com deuses, ele ousou brincar com semideuses. Como os bárbaros sequer provariam o que aconteceu sem Ordem Sábia do Mar aqui? Como eles poderiam ter adivinhado que Leonel refinaria um mundo incompleto inteiro sozinho? Mesmo que pudessem recuperar a Ordem Sábia do Mar, eles estariam dispostos a expor ao mundo que tinham uma tablete dourado? Não apenas que tinham uma, mas que eram até mesmo capazes de usá-la? Fosse a primeira e definitivamente a última, como eles poderiam estar bem com tal coisa? Então digamos que tudo correu perfeitamente e a raça bárbara estava disposta a correr tal risco. A raça do vazio admitiria que eles foram guiados pelo nariz por uma criança? Um humano de todas as coisas? Na pior das hipóteses, Leonel teria que lidar com algumas situações no escuro, mas mesmo assim a raça do vazio teria que ter cuidado ao entrar nos reinos dos semideuses e nos reinos mortais inferiores, e na repressão que eles experimentariam quando fizessem. Então, mais uma vez, mesmo que tudo corresse perfeitamente até aquele ponto, a guerra acabaria num piscar de olhos? Ficou claro para Leonel desde o início que as bestas dos deuses caídos estavam procurando uma razão para desencadear esta guerra, e depois que ficou claro, ele percebeu que as corujas não eram tão covardes quanto ele supunha, e muitos deles também queriam esta guerra. Claro, não havia dúvidas de que quando essa informação fosse divulgada, a raça humana enfrentaria novamente um evento de extinção. Mas isso foi naquela época, e isso foi agora. Naquela época, os humanos foram pegos de surpresa, traídos pelos seus e cercados por inimigos. Eles nunca pensaram que as coisas acabariam indo desse jeito. Leonel tinha visto toda essa história pessoalmente, e ele a conhecia como a palma da sua mão, tanto o que foi mencionado na tábua quanto o que não foi. Mas agora eles não apenas estariam preparados, eles também o tinham. Capítulo 2872. A aura imponente que Leonel estava liberando era ressonante e sufocante.
Mesmo de uma distância tão distante, Ana Lizia podia senti-la com uma clareza impossível. Ele percebeu que não importava quão jovens fossem, subestimar um mestre dos sonhos do estado de criação era uma tarefa tola. Quando ela recebeu a informação da Ordem Sábia do Mar, ela pensou que era uma piada. A implicação era absolutamente ridícula, e mesmo voltando para rever a filmagem do Reunião de Mentes, ela ainda não tinha ideia de como Leonel tinha conseguido fazer isso. O que também provou a ela foi que Leonel não era nem de longe tão impulsivo quanto ele se fazia parecer. Na verdade, era quase óbvio demais que sua imprudência era apenas uma pessoa que ele usava para baixar a guarda dos outros. Ele foi forçado a defender o pavilhão do sonho vasto. Caso contrário, a raça humana perderia sua última linha de proteção. E isso provou ser proveitoso, pois foi somente por causa do pavilhão do sonho que a última bolha humana estava atualmente sob forte proteção. Mas se ele não tivesse sido forçado a ficar sob os holofotes assim, o que teria acontecido? Como ele teria crescido? Algum deles seria capaz de reagir quando ele já conseguisse ficar de pé sozinho? Não, essa era a maneira errada de pensar sobre isso porque ele já estava de pé. Não era exatamente isso que ele estava fazendo aqui? Uma força do estado da criação, com menos de 30 anos. Não havia mais do que 5 indivíduos que ela conhecia que poderiam realizar tal coisa, e cada um deles era um semideus. Tais existências não tinham o direito de aparecer em raças mortais. Quanto àqueles acima das raças semideus, Ana Lizia simplesmente não tinha o direito de saber. Então que tal deixarmos as mentes mais frias prevalecerem? Ana Lizia disse depois de um longo tempo. A rispidez em sua voz não tinha desaparecido completamente, mas os dois homens da raça bárbara ficaram surpresos que ela realmente tivesse tomado a iniciativa de ceder um pouco. Leonel sorriu interiormente, mas um sorriso ainda apareceu em seu rosto. É claro que isso é o que eu preferiria também. Não há necessidade de ficarmos em desacordo. Então você nos devolverá o mundo incompleto e meu marido? Isso já é impossível. No entanto, Leonel continuou antes que o temperamento de Ana Lizia pudesse explodir novamente. Isso não significa que eu não possa ajudá-la. Como? Ela realmente queria perguntar como Leonel poderia esperar ajudar sua raça quando ele estava tão fraco, mas ela se conteve, porque seria mais por raiva do que por verdade. Ele já tinha feito tanto que ela não conseguia explicar. Quem disse que ele não poderia fazer de novo? Leonel riu. Não sou melhor do que qualquer ordem sábia do mar. Leonel não sentiu necessidade de contar a eles que ele também havia se tornado uma ordem sábia do mar. Seu status como ordem das estrelas sábias era mais do que suficiente. A diferença entre ele e a mãe de Sachai era que ela era uma ordem sábia do mar e uma ordem sábia do mar somente. No entanto, Leonel havia assimilado tanto mar quanto estrela, formando a constituição perfeita da alma. Você estaria disposto a vir e seguir todas as nossas ordens? Ana Lizia zombou. Ela estava certa. A razão pela qual a imperatriz deusa do mar era tão conveniente era que eles podiam manter controle perfeito sobre ela. Enquanto, por outro lado, por estarem em um mundo incompleto, eles podiam ajustar e mudar as coisas com maior facilidade. Sem essas duas variáveis, seria muito difícil realizar as mesmas coisas. E como Leonel poderia estar disposto a ficar sob o controle deles? Mesmo que estivesse, isso só os deixaria ainda mais cautelosos. É muito mais fácil do que você pensa, Leonel riu. Ao contrário da sua ordem sábia do mar, eu posso fazer mais. Posso até encontrar um segundo mundo incompleto e reconstruir essas mesmas circunstâncias para você. Claro, essa era apenas uma nova habilidade que Leonel ganhou. Entre sua força dos sonhos do estado de criação e o tablet da vida, escanear grandes áreas e encontrar bolsões de força dos sonhos anormal era fácil. Você provavelmente teria que entrar nos reinos dos deuses para encontrar alguém melhor em encontrar mundos incompletos do que ele agora. E mesmo assim, você teria dificuldade. E claro, contar isso a Ana Lizia era definitivamente um risco. Mas era uma oportunidade que ele estava disposto a aceitar, porque ele tinha capital para fazer isso agora. Digamos que eu acredite em você. Por que passaríamos por todo esse problema? Para começar, dificilmente é problema. Levaria no máximo 1 ano para fazer isso por você. Além disso, como eu disse, sou melhor que sua ordem do mar sábio. Sem falar em colocá-lo de volta no mesmo estado, posso torná-lo melhor. Ana Lizia franziu a testa. Leonel sorriu. Ou não temos que perder nosso tempo com nada disso. Se eu sou o maior talento de criação da existência, então minha esposa é o melhor talento de criação de pílulas de força da existência. Se você der a ela 2 anos, ela pode elevar a constituição do seu marido aos reinos de Deus. Então podemos revisitar isso. As pupilas dos 2 homens da raça bárbara encolheram e a consciência de Ana Lizia estremeceu claramente. Você está enrolando. Quem não viu a péssima performance de Aina na criação de pílulas de força? Parecia que Leonel estava apenas tentando enrolar por 2 anos. No entanto, considerando seu tom, já era óbvio para Leonel que ela acreditava, ou então não soaria tão insegura. Esposa, parece que eles querem ver alguma coisa. Leonel olhou para Aina com um sorriso. Aina revirou os olhos, mas ainda estendeu a mão. Os glóbulos e névoas de sangue que se espalharam dos 2 homens de repente surgiram em sua direção. Elas formaram uma rosa giratória que lentamente fechou suas pétalas. Depois de apenas alguns segundos, as camadas da rosa começaram a se desenrolar. Em uma bela exibição, uma pílula tomou forma no centro, brilhando com runas enquanto o resto da rosa murchava e virava cinzas. Capítulo 2873. Leonel segurou a mão de Aina enquanto eles andavam pelo vazio. O encontro com a raça bárbara já havia terminado, e Leonel havia conseguido comprar para si os 2 anos restantes.
Originalmente, ele não queria dar esse passo. Ele não tinha desejo algum de ajudar tanto a raça bárbara. Mas duas coisas mudaram essa situação. Primeiro, o que a Analisia revelou sobre Talon e segundo, a força de Aina. Leonel não estava pensando muito sobre isso, mas deveria saber que não seria o único a melhorar durante esse período. No momento, era difícil dizer qual dos dois era mais forte, e isso foi o suficiente para Leonel tomar esse tipo de atitude. Juntos, os dois conseguiriam lidar com isso. Mas mais importante que isso, Talon era uma fraqueza. Talon não disse que Analisia era sua esposa, mas apenas porque ele ainda não sabia disso. Tudo que ele sabia era que esse ancestral gostava muito dele. Ele ainda tinha que despertar sua habilidade em memórias anteriores. Parecia um erro tolo de Analisia revelar isso, mas Leonel entendeu. Não era apenas amor, ele arriscaria se Aina estivesse na mesma situação? Aina arriscaria se fosse o contrário? Foi também um aviso sutil para Leonel não fazer nada com Talon que estivesse além do ponto sem volta, ou então nada seria capaz de impedir sua visão. Por mais forte que Leonel tivesse se tornado, ele ainda não estava preparado para lidar com um personagem de nível ancestral. Tais existências frequentemente tinham forças de estado de criação de alto nível, e alguns raros poderiam até ter dharmas, a apenas alguns passos de formar ídolos e se tornarem deuses de verdade. O fato de que Talon era importante para ela já não podia ser escondido. Não deixar dúvida sobre o grau em que ele era só poderia ajudá-la naquele momento. Quando Leonel considerou essas coisas, ele percebeu algo. A habilidade de encontrar e mudar mundos incompletos era ainda mais importante para eles agora do que a criação de pílulas de força de Aina. Isso porque houve uma grande mudança dentro de Leonel. Quando ele estava avançando para a sexta dimensão, ele escolheu levar os espíritos do mundo do verso do Deus do Mar para completar a quinta dimensão. Era preciso lembrar que o requisito para a quinta dimensão era absorver um espírito do mundo com potencial do reino divino por nível. Leonel pulou isso ao usar os espíritos do mundo do verso do Deus do Mar depois de aperfeiçoá-lo, pensando que o resultado seria o mesmo. A boa notícia é que ele estava certo em parte. Ele estava definitivamente na sexta dimensão agora. A melhor notícia, ou a pior notícia dependendo de como você escolhe encarar, é que ele não estava totalmente certo. Houve uma mudança no método dimensional. Em vez de aceitar um espírito do mundo por nível, seu mundo de destruição havia se expandido e parecia querer aceitar um mundo incompleto por nível. Leonel ficou surpreso com essa mudança, principalmente porque ele já estava na sexta dimensão. Essa mutação parecia significar que ele poderia continuar a progredir através das dimensões e também ser capaz de aumentar sua base sempre que quisesse, sem ter que retornar à quinta dimensão. O mais chocante sobre isso era que toda vez que Leonel absorvia um mundo incompleto com potencial do reino divino, toda a sua fundação era renovada e sua força dava um grande salto à frente. Leonel já conseguia sentir que se conseguisse absorver um segundo mundo incompleto, seu corpo não seria mais um fator limitante para usar sua manipulação da força. Isso significava que ele seria capaz de usar todo o peso de uma força do estado de criação, mesmo tendo uma existência na sexta dimensão. Essa foi uma mudança chocante e que nem mesmo o pai de Leonel esperava. Não é que Velasco não tivesse previsto isso, mas até ele tinha algum senso de propriedade. Seus pedidos a Leonel já eram ridículos. Se ele quisesse que seu filho também absorvesse 10 mundos incompletos, um para cada um dos nodos que ele havia formado, ele o estaria enviando para a morte, como se ele já não tivesse feito isso. O que Velasco não havia previsto era a existência da Tábua da Vida e da Ordem do Mar Sábio ajudando Leonel a encontrar mundos incompletos, geralmente impossíveis de encontrar. Claro, encontrar mundos incompletos seria a parte fácil. Encontrar aqueles que ele provavelmente poderia moldar para se encaixar em seu caminho futuro era outra questão completamente diferente. Contudo, Leonel não se preocupou nem um pouco. Essa viagem tinha sido tão problemática porque ele precisava enfrentar uma raça semideus. Mas agora que ele podia encontrar mundos incompletos que não tinham sido interferidos, ele ainda teria que lidar com os mesmos problemas? E daí se ele encontrasse um mundo incompleto que não fosse perfeito? Ele simplesmente iria para outro. E se fosse perto o suficiente? Ele não tinha tábua da vida para moldá-lo. Leonel sentiu que com esses últimos 2 anos de tempo que havia conseguido, ele seria capaz de encontrar pelo menos mais um mundo incompleto que atendesse às suas necessidades. Então a questão permaneceu. Por que Leonel mencionou que ele poderia encontrar mundos incompletos? Por que ele revelou seus 2 trunfos para Analisia se ele só faria Aina dar um passo à frente? Claro, ele tinha seus motivos. A última vez que ele revelou algo que não deveria, ele forçou uma certa Sonho Azur a um beco sem saída. Mesmo agora, ela estava morta ou ainda correndo para salvar sua vida. Como ele pôde escorregar? A melhor parte de tudo isso não era apenas que ele tinha a mão da esposa na sua e se sentia leve como o ar, mas o que ele viu quando foram definidos os requisitos para entrar na 7ª dimensão da destruição final. Ele estava preocupado, especialmente desde que ele havia mutado a técnica. Quem sabia o que ele teria que fazer agora? Mas era tão simples que ele não conseguiu deixar de rir. Elevar todas as forças ao estado de vida superior? Compreender o reino da constelação dourada? Compreenda a verdadeira soberania da destruição do ouro? Compreenda a soberania do sonho verdadeiro do ouro? Boa sorte reunindo energia suficiente, semente? Leonel riu e balançou a cabeça. Boa sorte, de fato. Ele provavelmente precisava de uma quantidade astronômica de energia agora para avançar até mesmo um nível. Se ele absorvesse mais mundos incompletos, só pioraria. Mas ele deveria saber. Todos até a 6ª dimensão estavam estabelecendo uma fundação e na 6ª, era quando você escolheria seu caminho. Era assim que as coisas funcionavam no Palácio do Vazio, e embora ele não tivesse verificado 2 vezes neste mundo, deveria ser assim que as coisas funcionavam aqui também. Depois de atingir a 6ª dimensão, seu pai não tinha mais nenhuma exigência ridícula para ele além da compreensão, e isso foi um grande suspiro de alívio. Agora, ele
Ele finalmente podia pisar fundo no acelerador. Chegamos, Leonel disse de repente. Ele olhou para baixo e sorriu. Viajar pelo vazio certamente é conveniente. Lá embaixo, não havia um mundo incompleto. Não, esta era uma bolha espiritual muito familiar. Ele não seria Leonel Morales se não aproveitasse o fato de que agora sabia o segredo dos espirituais, não é mesmo? Capítulo 2874. Leonel foi atingido por uma onda de nostalgia quando entrou na bolha Maete pela primeira vez em tanto tempo. Mesmo que não fosse pelo fato de ter passado 10 anos dentro da zona, ainda assim já tinha passado mais de um ano no mundo exterior. Mas com essa percepção veio a lembrança de uma memória que ainda o enchia de fúria. Ele não havia se esquecido de como os espirituais tentaram usar sua esposa como bode expiatório para seus problemas. Ele não tinha certeza do que tinha acontecido desde então, mas ele também não deu a mínima. Desta vez, ele não escondeu sua presença. Em vez disso, ele entrou corajosamente no território espiritual. Bang! Leonel esticou um pé e quebrou os portões do palácio da raça espiritual. Ele era muito rápido, e suas ações eram muito repentinas. Ninguém poderia esperar que um humano aparecesse aqui e causasse problemas desse nível e estilo. Embora já tivesse passado um ano, muitos sabiam do fato de Leonel e Aina. Quando entenderam quem tinha aparecido, ficaram ainda mais chocados. Pare! Leonel nem sequer sacou sua lança. Ele socou várias vezes e um silêncio caiu. Não havia ventos assobiando nem estrondos de trovão. Era como se seu primeiro vento tivesse se teletransportado de repente pelo espaço, aparecendo diante dos peitos dos espirituais e destruindo seus peitos. Os guardas caíram um após o outro, nenhum deles conseguiu resistir a um único soco. Coração de Brasa City foi jogada no caos. Ninguém poderia esperar que algo assim acontecesse. A raça espiritual era diferente da isolada raça dos anões. Eles eram tão confiantes em seu poder que não colocavam barreiras para ninguém vir aos seus mundos e geralmente havia apenas uma pequena verificação para criminosos ferozes, mas nada mais. Como eles poderiam esperar que um terrorista aparecesse de repente desse jeito? Os cavaleiros Coração de Brasa foram mobilizados rapidamente. Leonel só conseguia rir enquanto acenava em apreciação. Apesar de tantos anos de paz, parecia que eles ainda estavam afiados. Infelizmente, eles eram muito fracos. Parecia que ainda não levavam muito a sério. Os exércitos de homens de armadura carmesim pareciam poderosos e imponentes, e eles até pareciam ter tesouros capazes de permitir que seus poderes ressoassem, mas muitos deles estavam na 7ª e 8ª dimensões, os melhores tinham apenas forças de impulso. E enquanto sua arte da força cooperativa parecia poderosa o suficiente para permitir que eles enfrentassem o estado de vida, a existência da 9ª dimensão, quem eles estavam enfrentando exatamente? Leonel viu através da falha na formação antes mesmo de ela ser formada. As force artes em suas armaduras não conseguiam se esconder de seus olhos. Com um único punho, o caldeirão que se formava rapidamente no céu se despedaçou em inúmeros pedaços. Os cacos caíram dos céus, e a reação rachou suas armaduras, fazendo com que sua força fluísse ao contrário. Cada um dos cavaleiros cuspiu um bocado de sangue e desmaiou, com seus caminhos nodais quase se despedaçando completamente. Isso era algo que raramente acontecia, mas em uma situação em que uma arte da força estava unindo o poder de tantos, esses cavaleiros não tiveram outra opção a não ser se expor a esse tipo de reação. Normalmente as coisas nunca iriam tão mal, mas diante de Leonel, que havia compreendido perfeitamente a fraqueza deles e atacado em uma oportunidade igualmente perfeita, que chance eles tinham? Cada tropa de cavaleiros que tentou deter Leonel e Aina se viu exatamente na mesma situação. Os grupos posteriores já haviam ativado sua formação e caldeirões de chamas ardentes enchiam os céus, e ainda assim a diferença era pequena. Com a mesma facilidade, Leonel os esmagou. Se havia alguma diferença, era que ele tinha que colocar um pouco mais de poder nisso. É você. Leonel olhou para cima e viu um humano familiar. Era o mesmo homem que supervisionou a farsa anterior. Honestamente, Leonel não se incomodou em recuperar seu nome de suas memórias. Ele simplesmente deu mais um passo, segurando a mão macia da esposa em sua mão esquerda e a direita fechada em punho. O vento soprou novamente, mas como em todas as outras vezes, não houve um único som. Seu braço se tornou como sua lança. Bang! Dessa vez, houve um som. Não veio de Leonel, mas sim da colisão. Para sua surpresa, o velho conseguiu lutar um pouco. Mais ou menos. O velho guerreiro foi lançado para longe, sua armadura se despedaçando e sangue jorrando dele como um geyser. Leonel balançou a cabeça e continuou a andar indiferentemente. Como esperado, era apenas uma questão de tempo até que as existências verdadeiramente poderosas fossem alertadas. E Leonel finalmente encontrou a existência que ele mais queria ver. Leonel Morales? Lorde Coração de Brasa ficou parado no ar, seus olhos brilhando de choque. Ele não conseguia acreditar que era realmente Leonel. Embora soubesse que havia ofendido Leonel, ele nunca levou isso a sério, especialmente depois que sua esposa já havia derrotado Leonel na sequência de desafio. Mesmo que houvesse consequências, certamente não seria tão cedo. Quanto tempo tinha sido? Um pouco mais de um ano? A expressão de Lorde Coração de Brasa tornou-se malévola depois que ele entendeu o que estava acontecendo. Ele olhou para os cavaleiros meio aleijados e sua expressão vacilou, mas ele ainda sentiu que era aceitável. Leonel já havia provado seu talento como crafter. No entanto, se seu poder real seria capaz de corresponder a isso era outra questão completamente diferente. Ótimo! Leonel disse de repente. Lorde Coração de Brasa não sabia por quê, mas quando ouviu essa palavra, ele tremeu da cabeça aos pés.
Olhando nos olhos de Leonel, ele viu a raiva de um homem que estava se reprimindo há muito tempo. Leonel deu um passo no ar, dando um tapinha no ombro da esposa e deixando-a no chão. Degraus dourados floresceram sob seus pés e logo ele estava no mesmo nível do Lorde Coração de Brasa. Capítulo 2875. Leonel fez muitas coisas que não queria, apenas por uma questão de sobrevivência. Ele fez sua esposa participar da reunião dos reinos sozinha. Ele havia perdido a reunião de mentes de propósito. Ele perdeu contra os espirituais de propósito e até mesmo foi forçado a ajudar os espirituais a saírem de sua situação difícil depois. A primeira ele fez para esconder a verdadeira extensão de seu talento. A segunda ele fez para lançar as corujas em um desespero causado por eles mesmos. A terceira ele fez para que pudesse enfrentar os nômades e impedir os planos das irmãs de Somnus. E a última ele fez para dar um golpe final nela. Cada uma dessas coisas eram coisas que ele não queria fazer, e essa última, em especial, deixou um gosto amargo na boca dele, porque também foi a que aconteceu mais recentemente e também a que mais o enfureceu. Os espirituais tentaram humilhar sua esposa e no final, para lidar com Flaura, ele não teve escolha a não ser ajudá-los a salvá-los. Esse tipo de rancor vinha se formando em seu coração há muito tempo. Ele apostou que eles estavam vivendo vidas muito confortáveis neste último ano. A maior ameaça deles tinha ido embora, e mesmo que ela voltasse, ela estaria mais focada em lidar com ele do que com eles. O que? Ponto. Leonel deu um soco. A expressão do Lorde Coração de Brasa mudou, e ele correu para bloquear, mas foi lançado voando pelos céus. Leonel continuou se movendo. A cada passo que dava, ele desferia outro soco. Qualquer um que prestasse atenção poderia perceber que ele estava claramente usando menos força do que tinha contra as formações, se segurando porque podia. Ele não queria apenas esmagar o Lorde Coração de Brasa, ele queria humilhá-lo completamente. Os espirituais gostavam de fazer espetáculos com as pessoas e humilhá-las em público, certo? Nesse caso, ele daria a eles um gostinho do próprio remédio. Leonel não se importava com nada neste mundo além de seus amigos e familiares. Todo o resto poderia ficar em segundo plano. E nesse caso, o topo da sua lista era garantir que ninguém pudesse menosprezá-los. Bang, bang, bang. Os estrondosos estrondos começaram a ecoar. De um estilo completamente silencioso, Leonel escolheu um método mais autoritário e ultrajante, como se quisesse gravar tudo na mente dos que assistiam. As vistas, os sons, até os cheiros. Ele queria gravar essa memória em suas almas. A armadura que Lorde Coração de Brasa usava estava sendo lentamente despedaçada. Sangue vazava de seus lábios e ele percebeu que não conseguia nem mobilizar suas chamas corretamente. Ele aproveitou a oportunidade e de repente lançou um dardo flamejante, mas Leonel casualmente levantou a mão e o pegou no ar. Leonel pressionou as palmas das mãos contra as pontas do dardo e esmagou-o como se estivesse amontoando papel. As chamas Coração de Brasa das quais sua nobre família tanto se orgulhava foram esmagadas sem cerimônia. Leonel estalou um dedo, e as chamas avançaram em direção ao homem, movendo-se tão rapidamente que ele não conseguiu se esquivar. Bang! Lorde Coração de Brasa foi lançado para trás, colidindo contra as largas portas duplas do Palácio Coração de Brasa. O último pedaço de sua armadura se despedaçou, e ele ficou caído em pedaços, com a respiração fraca e a aura turva. A cidade ficou em silêncio enquanto Leonel permanecia nos céus. Um ano atrás, o Lorde Coração de Brasa caluniou minha esposa. Já que você acredita que somos bárbaros, eu vou lhe mostrar o que a verdadeira selvageria pode fazer. Se você quer uma chance de sair ileso hoje, eu sugiro que você traga tudo o que você tem ou me mostre alguma sinceridade. Ou então eu vou arrasar a bolha Maete até o chão. Prometo que se eu não puder fazer isso hoje, você pode esperar pacientemente pela data de hoje no ano que vem e ver se não poderei fazê-lo lá. Bang! No momento em que a voz de Leonel soou, uma onda de luz surgiu de dentro do palácio e uma figura familiar apareceu num borrão ao lado do Lorde Coração de Brasa. Era ninguém menos que a Dama Coração de Brasa. Leonel não impediu a esposa de ir ver o marido. Lentamente a Senhora Coração de Brasa se levantou. Ela caminhou graciosamente até a beirada do topo do amplo conjunto de escadas do palácio. Ela olhou para Leonel e sua expressão parecia calma, mas havia uma fúria mal disfarçada nas profundezas de seus olhos. Chamas dançavam por seus longos cabelos e naquele momento, ela parecia 2 décadas mais jovem. A última vez que Leonel a viu, ela já tinha leves linhas de envelhecimento. Mas estava claro que desde então ela teve uma grande melhora. Leonel sentiu claramente a aura do estado de criação. Não apenas o estado da criação, mas o estado intermediário da criação. Ele não conseguiu evitar uma risada. Parece que os espirituais têm mais segredos do que eu sabia. As pupilas de Senhora Coração de Brasa se contraíram, mas ela não tinha ideia do que Leonel estava se referindo. Como ela poderia saber que Leonel tinha visto através de seus padrões de manipulação da força antes mesmo que ela os liberasse? Estou disposta a deixar isso para lá se você se virar e for embora agora, Senhora Coração de Brasa finalmente disse levemente. Ela conseguia entender a fúria de Leonel, e ela até tinha dito que eles estavam errados sobre esse assunto antes. No entanto, entre os sentimentos de um homem e sua esposa, versus a sobrevivência de uma raça inteira, a escolha era óbvia. Agora que as coisas já tinham chegado tão longe, ela não tinha intenção de permitir que Leonel pisoteasse sua bolha Maete. As coisas teriam que acabar aqui e agora. Leonel levantou a palma da mão e uma lança de madeira apareceu em sua mão. Nada mais parecia mudar além disso, e ainda assim o ar estava parado e até mesmo o eco da voz de Senhora Coração de Brasa estava completamente suprimido. Pare de falar. Hoje, o mundo saberá que não importa quais razões você tenha, o nome Morales não é algo que você tente manchar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.